Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma nova lição e para um novo trimestre, para uma nova temática. E esta temática tem a ver com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. O título do nosso trimensário é exatamente esse, Três Mensagens Cósmicas. Este título está muito bem adaptado porque realmente estas mensagens são mensagens cósmicas, ou seja, são mensagens que provém de Deus, em primeiro lugar, e são para ser transmitidas pelo povo de Deus, pelo povo remanescente de Deus, ao mundo inteiro, a toda a nação, tribo, língua e povo, portanto, que formam este planeta Terra. Pois bem, mais uma vez vou contar com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo, a quem agradeço e dou as boas-vindas. Irmão, obrigado, temos um novo trimestre diante de nós, um trimestre que acredito que vai ser extremamente interessante. De qualquer modo, quero aqui dizer que quer eu, quer o irmão José Eloy vibramos com esta temática, porque é uma temática que, digamos, está no nosso coração. Ela é, por assim dizer, a identidade espiritual e teológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a qual nós nos identificamos a 100%, sem tirar nem pôr. E então vai ser com muito gosto que nós queremos partilhar com os nossos queridos irmãos e amigos, portanto, estas temáticas. E esperamos, e já fizemos a oração sobre isso, que o Espírito Santo nos possa conduzir uma vez mais, porque apesar de ser um tema que nós apreciamos, pois bem, nós reconhecemos, como não poderia deixar de ser, que todo o conhecimento, toda a sabedoria vem do nosso Pai Celestial, que é o autor da verdade, e portanto sem Ele nada podemos fazer, como Ele próprio afirmou. Mas é também nosso desejo que ao longo deste trimestre os irmãos e amigos que nos acompanhem nestas nossas partilhas possam também ficar, eu diria, apaixonados por estes temas e que a paixão por este tema possa realmente ser um grande incentivo, uma grande motivação para poderem compreender mais e melhor a Palavra de Deus e, sobretudo, poderem amar mais o nosso Senhor e demonstrar esse amor para com Ele, guardando os seus mandamentos da sua santa lei. Que esse seja realmente o grande objetivo, é o objetivo que nos propomos para este trimestre completo. Irmão, vou pedir uma vez mais que possa iniciar esta nossa reflexão, portanto, com uma oração ao nosso Deus. Uma vez mais, Pai, te queremos agradecer a vida, a saúde e o gosto que colocas no nosso coração pelo estudo da Tua Palavra. Amém. E te queremos agradecer a oportunidade que nos dás de podermos falar acerca dela aqui neste programa. E te suplicamos que o Teu Espírito possa estar presente comigo, com o pastor Paulo Cordeiro e com aqueles que irão ouvir, que possa ser uma bênção para todos e também para nós, Senhor, porque quanto mais estudamos e pegamos nestes assuntos, mais ligados a Ti ficamos, a nossa fé aumenta, mais influência temos do Teu Espírito Santo trabalhando em nós, mais preparados ficamos para os tempos que se aproximam, para a vida na nova terra. Então, querido Pai, abençoa-nos a nós e abençoa aqueles que irão ouvir e que todos possam partilhar do mesmo espírito de aprendizagem, o mesmo espírito de desejar fazer a Tua vontade e desejar estar preparado para a Tua vinda. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Muito bem, uma vez que estamos no início de um novo trimestre, eu gostaria também de partilhar esta introdução geral a este trimensário que vem aqui, portanto, na página 5 do nosso manual de estudo das lições da Escola Sabatina, portanto, sobre as mensagens dos três anjos. Achei muito interessante aquilo que eu acredito que quem escreve estas introduções em cada trimensário é o irmão Clifford Goldstein, por quem eu tenho uma grande admiração, porque já li 6 livros dele, já tive a oportunidade também de o traduzir durante uma das visitas, creio que até foi a única visita que ele fez aqui a Portugal, em 2004, o irmão também esteve presente. Também estava lá. Também estava lá. Portanto, tivemos reuniões com ele na Costa de Lavos, no acampamento, no Parque Campismo JA, na Costa de Lavos, e depois ele fez também a mensagem na Assembleia Espiritual em Pombal. Tínhamos o hábito de nos reunir lá anualmente. Pois bem, creio que foi ele, que estava eu a dizer, que escreveu esta introdução, as mensagens dos três anjos. Ele aqui faz referência a 3 indivíduos que, com as suas ideias, com as suas ideologias, marcaram, sem sombra de dúvidas, portanto, o mundo contemporâneo. E como sabemos, os historiadores, portanto, consideram que a idade contemporânea começou com a Revolução Francesa e para nós, adventistas do sétimo dia, nós
Colocamos também, digamos, o início do tempo do fim precisamente em 1798, ou seja, portanto, em plena Revolução Francesa. Portanto, estamos em sintonia com os historiadores que colocam o início da Idade Contemporânea nessa altura. E desde esse tempo para cá, estes homens, portanto, Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Charles Darwin, marcaram, sem qualquer sombra de dúvidas, o nosso mundo. E porquê que eu estou a referir isto e porquê que o irmão Clifford Goldstein, suponho, portanto, que tenha sido ele que escreveu esta introdução, porquê que ele faz referência a isto? Por uma razão muito simples. É que quando Deus, digamos, no seu calendário divino, estava para suscitar um movimento nesta terra que fosse o proclamador das grandes mensagens, das grandes verdades bíblicas para este tempo, pois bem, o inimigo suscita, digamos, seus agentes, e estes indivíduos não temos a menor sombra de dúvidas de que foram agentes demoníacos nas mãos de Satanás, para vir com as suas ideias, com as suas teorias, contrariar exatamente a mensagem, portanto, que o povo remanescente teria que apresentar ao mundo. O inimigo sabe disto muito bem, ele conhece as profecias muito bem, melhor do que qualquer um de nós, e, portanto, ele sabia, portanto, que viria aí, portanto, um movimento muito forte, e para contrariar o poder e o efeito desse movimento, pois bem, ele suscitou, portanto, estes homens e as suas ideias. Friedrich Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844, exatamente uma semana antes do grande desapontamento, de 22 de outubro de 1844. Ele foi o responsável pela criação, podemos dizer, do ateísmo moderno, não é? Karl Marx foi no ano 1844 que ele, portanto, publicou, e eu lembro-me de ter lido isto já há uns anos atrás, foi nesse ano que ele formulou, melhor dito, ou escreveu o Manifesto do Partido Comunista, não é? Que só vai ser publicado 4 anos depois, em 1848, mas ele foi, portanto, formulado em 1844, e Charles Darwin, portanto, embora tenha publicado o seu famoso livro A Origem das Espécies em 1854, ele já tinha toda a teoria formulada, que veio a apresentar no seu livro em 1844, através, portanto, de um livro que foi publicado em Londres por um biólogo, e, portanto, digamos, estas ideias já estavam formuladas. Ou seja, o que é que nós vemos aqui acontecer à volta de 1844? Vemos, portanto, que o inimigo suscita indivíduos a quem vai colocar o desejo de fomentar grandes erros esses, repito, que iriam contrariar, portanto, as grandes verdades que o inimigo sabia que iriam ser proclamadas no tempo do fim. Como é que ele sabia? Porque ele conhece o teor das 3 mensagens angélicas e sabia, portanto, que, sob o poder de Deus, essas 3 mensagens iriam ser pregadas ao mundo. Hoje em dia, nós, mais do que nunca, sabemos e conhecemos qual foi o resultado ao longo destes 2 últimos séculos, quase, destas 3 grandes ideologias. Foram resultados catastróficos. Catastróficos, e a palavra digamos, insuficiente para descrever a magnitude do trabalho negativo que estes homens fizeram. E não foi só estes movimentos, houve mais. Ainda há bocadinho acabei por partilhar com o irmão, que desconhecia, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para poderem ver que, por exemplo, houve um logo da Associação Americana de Psiquiatria, que eu chamo a Conferência Geral dos Psiquiatras de todo o mundo, e eu falo disto porque, tendo eu trabalhado em psiquiatria durante 3 anos e 8 meses, portanto, mergulhei, digamos, no mundo da psiquiatria, e eu soube que essa Associação Americana de Psiquiatria foi fundada precisamente em 1844. Não com esse nome, depois este nome foi mudado, mas, digamos, aquilo que levou a Associação Americana de Psiquiatria, portanto, foi uma organização que foi fundada precisamente em 1844. Foi em 1844 que surgiram outros movimentos, como, por exemplo, o Espiritismo, um pouco depois, em 1848 também, com as Irmãs Fox, surgiram outros movimentos, pentecostais, etc. Enfim, isto para dizer o quê? O inimigo esteve ativo em todas as frentes para trazer mentiras que contrariassem as grandes verdades que ele sabia que iriam ser proclamadas ao mundo com as 3 mensagens angélicas. Hoje, mais do que nunca, é a nossa responsabilidade, eu diria também é nosso privilégio, nós nos fundamentarmos na verdade bíblica para desmontar estes erros que digamos que abraçaram o mundo inteiro como um autêntico tsunami.
E quantas pessoas hoje não estão enganadas com estes grandes erros? Portanto, com o ateísmo, com o comunismo, com o evolucionismo. Aliás, todos os ateus adotam o evolucionismo como sua ideia, como sua crença fundamental. Muitos adotam também o comunismo ou o socialismo como ideologias preferidas. Enfim, irmão, eu já falei muito. O que é que tem a acrescentar ou a completar daquilo que eu disse ou daquilo que eu esqueci-me ou não disse? Foi muito bom essa introdução, porque nós vemos que realmente nesta época, na época em que Deus decide apresentar à raça humana a última mensagem de advertência para o ser humano, para os habitantes deste planeta, que está em Apocalipse no capítulo 14, nós vemos que realmente Deus estava a procurar ao mesmo tempo contrariar os danos irreparáveis, muitos deles para a raça humana, destas 5 doutrinas, destas 5 ideias ou teorias que apareceram precisamente por volta do ano 1844, que é, como já dissemos, o ateísmo, o comunismo, o evolucionismo e também o espiritismo e o ocultismo. Portanto, são estas 5 coisas que apareceram por volta mais ou menos desta época e que Satanás tentou, portanto, fazer o seu último esforço para enganar o mundo inteiro, começando por aqui. Nós sabemos que o último esforço será a santificação do domingo, o caráter sagrado do domingo, que não tem nada de sagrado, mas ele começou com estas 5 ideias: o ateísmo, o comunismo, o evolucionismo, o espiritismo e o ocultismo. E é nesta altura que surgem os fundadores, digamos assim, os originadores humanos, seres humanos influenciados por forças invisíveis do mundo oculto, do mundo espiritual mau, dos anjos caídos. Alguns deles sem o saberem que estavam a ser influenciados, mas pronto, são as escolhas que eles fizeram, que eles tiveram a oportunidade de conhecer também o lado bom, a verdade. Então surgem estas 5 ideias. Para contrariar estas 5 ideias, que surgem mais ou menos nesta época de 1844, em meados do século XIX, Deus então introduz aquilo que nós vamos estudar ao longo deste trimestre, que são as 3 mensagens angélicas, que contraria, desfaz, não é? Que contraria, desfaz estes danos causados à raça humana pelos anjos caídos, atuando na vida destes homens considerados grandes pelo mundo. Então é isso que nós vamos estudar, estas 3 mensagens angélicas, e vemos que realmente é uma época muito importante, meados do século XIX. E até poderíamos acrescentar aqui mais coisas que surgiram por volta de meados do século XIX, por volta desta data, mas basta isto para nós termos uma noção, uma ideia do confronto, da guerra que existe entre Cristo e Satanás, não é? Portanto, há uma luta entre estas 2 grandes forças, do bem e do mal, na pessoa destes 2 seres, que é Cristo, que é o Filho de Deus, e Lúcifer, aquele que no céu tinha o lugar mais elevado na hierarquia celestial, logo abaixo de Cristo. Não se compara com Cristo. Nós sabemos pelos estudos que nós temos feitos que Cristo não é um ser criado. Cristo tem a mesma natureza do Pai, ele é divino, ele tem a natureza divina em si mesmo, em substância, e Lúcifer é apenas um ser criado. Correto. Mas, a certa altura, como nós já vimos, iniciou-se essa luta no céu, e nós vamos agora ver em pormenor o que é que está por detrás das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Muito bem. Obrigado, irmão, por este seu comentário. Eu acrescentaria que dentro desse pacote, digamos, de ideologias falsas, não é? Também há aquilo que Ellen White, e a expressão é dela, as ciências relativas à mente humana, entre as quais está a psiquiatria, está a psicologia. Eu, como mergulhei nesse mundo, não é? Ou nesse submundo, portanto estou por dentro disso, e são realmente falsas ciências, deixem-me dizer, e são ciências que estão fundamentadas o fundamento é falso, porque é o fundamento ateísta, ou seja, repare bem, nós vimos aqui, e aqui, portanto, nesta introdução ao trimensário, portanto, fala aqui do Nietzsche, que lançou o ateísmo, mas repara, é o ateísmo que é o tronco comum a todas estas ideologias, portanto, nega-se a existência de Deus. Ora, se Deus não existe, então nós temos que encontrar agora, portanto, uma explicação alternativa para a origem do universo, da Terra, da raça humana, e por isso surge o evolucionismo, para, supostamente, entre aspas, tapar o buraco
deixado vazio pela não existência de Deus, porque se Deus não existe, então o relato da criação é falso, não é? Então tem que haver uma explicação alternativa. Qual é ela? Pois bem, o evolucionismo. Alternativa entre aspas. Se Deus não existe, então o modelo de organização da sociedade que é dado na sua palavra é apenas uma lenda, é um mito, digamos, é uma coisa arcaica, não é? Portanto, temos que agora nos fundamentar em métodos científicos para saber como organizar a sociedade. E surge o comunismo, não é? Da mesma forma, se Deus não existe, então todos os distúrbios mentais não podem ser explicados através da existência de forças sobrenaturais, porque as forças sobrenaturais não existem. Então temos que explicar os distúrbios mentais com base em processos naturais. Processos químicos, bioquímicos. Está a entender a lógica? Pois, os tais processos naturais, ao longo de milhões de anos, que fizeram evoluir a vida sobre a Terra, que por não isso é que, foi por exemplo, isso. a psiquiatria parte do pressuposto de que qualquer problema, qualquer distúrbio mental ou psiquiátrico, portanto, tem uma origem bioquímica. Não tem nada a ver. Ok? Agora, isto é assim, o distúrbio bioquímico pode lá estar, mas por detrás do distúrbio bioquímico está a ação das forças sobrenaturais do mal da mente humana. Sim. Isso mesmo. Bom, mesmo. Muito bem explicado, é isso mesmo. Falando, portanto, agora, entrando propriamente no tema da primeira lição deste trimestre, gostei imenso, portanto, deste título, aliás, já o conhecia, porque o autor deste trimensário é o pastor Mark Finlay, e também tive a oportunidade de o traduzir numa vez que ele esteve cá em Portugal, em 2005, e olha, um ano a seguir ao irmão Clifford Goldstein, e lembro de ele ter apresentado esta ideia. Portanto, a mensagem central do livro do Apocalipse é: Jesus ganha, Satanás perde. Jesus ganha, Satanás perde. E isto, queridos irmãos e amigos, nós não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista que Jesus nunca perdeu uma única batalha contra Satanás. Nunca. O seu povo, o povo que se chama o povo de Deus, esse sim, infelizmente, já se tem deixado derrotar muitas vezes pelo inimigo, mas Jesus ele próprio nunca sofreu uma derrota, nunca conheceu uma derrota. Pelo contrário, só tem arquivado vitórias e sucessos no seu currículo divino. Isso. Ok? Portanto, e isto é muito importante nós sabermos. Porquê? Porque se Jesus é vencedor e é mesmo, então se nós nos agarramos de facto, de verdade, a Jesus, nós iremos ser vencedores com Ele. Mas isso é uma certeza absoluta, garantida, não há volta a dar a isto. E isto tem que estar, digamos, como uma âncora na nossa alma, para não nos deixarmos afetar, porque a luta, como diz aqui em determinada altura na lição, portanto, esta luta... É de vida ou de morte. É de vida ou de morte. E ela, onde é que ela tem lugar? Tem lugar na nossa mente. Na nossa mente. Não é um conflito lá, alguns lá no Médio Oriente, como infelizmente muitos evangélicos acreditam. Não. Essa luta, essa batalha é uma batalha que se trava na nossa mente. Tem consequências eternas. Tem consequências eternas. Ou a vida eterna ou a morte eterna. Ora, nem mais. Exatamente. Por isso é que é uma luta de vida ou de morte. Exatamente. As consequências são ou vida eterna ou morte eterna. Depende para que lado é que nós nos inclinamos, que lado é que nós aceitamos, não é? É exatamente. Ainda neste como ele é um inimigo astuto, o que nós vemos aqui em toda a Bíblia, por exemplo, é que, aliás, essa é outra mentira, é outra falsidade, um outro falso conceito, ou outro erro que foi introduzido a partir também de meados do século XIX, é que Satanás não existe. Exato. Portanto, e então, se não existe, então a mente das pessoas procura encontrar outras explicações para as coisas. E ele assim oculta-se das vistas e trabalha à vontade nos bastidores, sabendo que ninguém está a pensar ou ninguém está alerta de que realmente esse ser sobrenatural que foi Lúcifer no céu existe e está bem vivo aqui neste planeta. Aliás, então, até lhe digo mais, irmão, há mais pessoas a acreditar na existência de Deus do que a acreditar na existência de Satanás. Isto porquê? Sim. Porque há professos cristãos que não acreditam mais na existência, eu digo mais, porque alguns deles até acreditaram, mas não acreditam mais na existência do diabo. E eu acredito que o diabo esfrega as mãos de contente, todo satisfeito. Porque isso é trabalho da teologia moderna. Trabalho na perfeição, não é? Na perfeição, entre aspas. E porquê? Porque as pessoas não estão despertas para a realidade, para as realidades sobrenaturais. Para as realidades espirituais, para as realidades invisíveis. E, portanto, não sabem que por detrás das realidades visíveis
há Isso. realidades invisíveis que comandam de facto aquilo que se passa no Isso mundo mesmo. visível. Exatamente. Ok? Exatamente. Muito Agora bem. o mundo começa-se a desviar já um pouco para a aceitação do facto que existe um mundo invisível, existe um mundo oculto, de seres invisíveis. Portanto, o mundo já se começa a inclinar para Já, isso. já. Porquê? Porque ele vai se manifestar, esse mundo invisível vai se manifestar e E já vai está até a certo ponto manifestar. vai controlar a sociedade humana. Eles vão se manifestar, vão se tornar até visíveis e vão até certo ponto conviver com a raça humana, e a raça humana vai então dizer que entramos numa nova era de prosperidade, em que a raça humana e os seres invisíveis do mundo invisível vão conviver, portanto, o seu dia-a-dia juntos, e isso vai ser um grande teste para os adventistas, vai ser um grande teste também para os cristãos, porque não conhecer verdadeiramente a Bíblia vai entrar nessa onda universal, nessa nova ordem mundial, em que essas forças invisíveis, portanto, vão se manifestar, tornarem-se visíveis e vão conviver com a raça humana. E muita gente, muitos cristãos e mesmo os adventistas não estão cientes de que isto vai acontecer. E isto vai ser um grande teste para todos. Então, como temos este problema, então Deus decide enviar estas 3 mensagens angélicas. Estamos então numa luta de vida ou de morte com um inimigo astuto, e há 3 coisas que nós temos que entender já aqui na lição de sábado, para podermos entender Apocalipse 14 e a mensagem dos 3 anjos. É entender, em primeiro lugar, o ponto número 1, aquilo que nós já dissemos. Temos que estar conscientes de que estamos no meio de uma luta de vida ou de morte com um inimigo astuto e invisível por enquanto. Exatamente. Por enquanto ele é invisível. Segundo ponto, nós temos que estar conscientes que nesta luta, tal como o irmão disse, Jesus ganha e ele perde, Satanás perde. Jesus já ganhou uma vez no céu na luta contra este ser poderoso antes de existir a raça humana sobre a Terra, antes de existir vida sobre a Terra. Essa luta já foi ganha por Cristo uma vez no céu. Nós vamos ver no estudo desta lição que realmente Jesus volta a ganhar novamente quando ele vem aqui à Terra. Exatamente. E Jesus vai ganhar uma terceira vez no fim dos tempos, antes da sua segunda vinda. Exatamente. Na pessoa dos seus santos, na Igreja. A Igreja vai representar Cristo, o caráter de Cristo sobre a Terra, vai obter a vitória sobre as forças das trevas, sobre este anjo caído, e vai obter novamente a vitória quando ele vier pela segunda vez, Jesus, e ressuscitar a sua Igreja desde Adão e Eva, ressuscitar todos os crentes, todos os salvos que sairão da sepultura e levá-los para a casa do Pai. E depois terá novamente outra vitória, Jesus Cristo. Isto é só para nós termos estas balizas, digamos assim, estes marcos, para nós conseguirmos depois encaixar aquilo que vamos estudar dentro destes marcos. E a vitória seguinte que Jesus vai ter, e a definitiva, é no fim dos 1000 anos, quando a Igreja e Jesus voltam novamente para a Terra, e Jesus ressuscita todos os ímpios, aqueles que não serão salvos, e novamente Satanás luta contra a cidade, a Nova Jerusalém, a casa do Pai que estará aqui nesta terra. Ele tenta assaltar a casa do Pai, a cidade, para se apoderar dela, e novamente perde, e Jesus novamente vence, e depois Cristo forma então uma nova terra, um novo mundo, e aí será a habitação, a morada eterna dos salvos. Portanto, como vemos, há aqui várias fases, várias ocasiões em que Jesus ganha e que Satanás perde. Muito bem. E à volta disso nós vamos estudar este tema, estes 3 livros. Agora, é muito importante também entendermos que, juntamente com estas vitórias de Cristo, este é o terceiro ponto que nós temos que aprender aqui na lição de sábado também, juntamente com esta vitória de Cristo, o povo de Deus, o povo de Cristo, a Igreja de Cristo, também pode vencer juntamente com Cristo. Ora bem. Portanto, esta é a terceira coisa a entender, não é? Portanto, estamos no meio de uma luta de vida ou de morte. Sim. Jesus ganha, Satanás perde. A Igreja ganha, Satanás perde. Portanto, é muito importante. E a lição desta semana vai-nos mostrar a preparação para nós compreendermos Apocalipse 14. Portanto, vai-nos dar já uma boa preparação para nós compreendermos o capítulo 14 do último livro da Bíblia. Exatamente. Então, é isso que nós vamos estudar domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Antes de entrarmos então nos detalhes da lição, irmão, ainda queria aqui dizer o seguinte: segundo as aparências, digo bem aparências, e sublinho aparências, segundo as aparências, nós, quando eu digo nós, povo de Deus, nós estamos numa situação difícil. Nós estamos, digamos, em primeiro lugar porque somos em menor número. Porque aqueles que são de Deus sempre estiveram ao longo de toda a história e continuam a estar em menor número.
Ellen White tem uma frase no livro Atos dos Apóstolos, onde ela diz: comparando com os milhões que sempre habitaram no mundo, o povo de Deus sempre foi um pequenino rebanho. Isso. É por isso que Jesus em Lucas 12:32 diz: não temas ao pequenino rebanho, não é? Portanto, nós estamos em menor número, mas o estar em menor número não é sinónimo, repito, não é sinónimo de estarmos em desvantagem. E por isso aqui o autor, o pastor Mark Finley, fala aqui, por exemplo, num livro, não é, que saiu, até se chama Em Menor Número, e o título prossegue dizendo: histórias incríveis de reviravoltas em campos de batalha mais surpreendentes da história, e dá aqui 2 exemplos, um do exército de Aníbal, que com 55 mil soldados derrotou o invencível, entre aspas, exército romano de 80 mil homens, e também fala da espantosa história do exército grego de Alexandre o Grande, que derrotou o Império Persa. Portanto, houve batalhas no nosso mundo em que, portanto, o exército minoritário conseguiu derrotar ou ter vantagem sobre o exército maioritário. Aliás, por exemplo, na Bíblia nós também temos, por exemplo, quando foi, numa das lições anteriores, nós falámos daquela grande vitória que foi obtida pelo povo de Judá no reinado de Josafá, não é? Em que uma grande multidão que veio contra o povo de Judá, portanto, que era muitíssimo superior em número, foi completamente desbaratada. Mas aí foi intervenção sobrenatural e direta de Deus. Mas isto para dizer o quê? O facto de estarmos em menor número, repito, não é sinónimo de estarmos em desvantagem. Agora, é um facto que as forças do mal parecem invencíveis por vezes. É um facto que parece que estamos a enfrentar algumas perdas. É um facto que a derrota parece inevitável. Parece. É um facto que a vitória parece estar fora de questão. Ou seja, de um ponto de vista meramente humano, parece que as forças de Satanás nos vão esmagar. Isto realmente é aquilo que está aos nossos olhos. E muitas vezes nós sucumbimos àquilo que é visível. Porquê? Isso. Porque esquecemos aquilo que é invisível. Isso. O apóstolo Paulo não disse que nós andamos por fé e não por vista, não é? E não pelo que vemos. Portanto, nós temos que ter a nossa fé firme no invisível, porque se nós tivermos a nossa fé firme no invisível, o visível não nos afeta. Porque não, se tivermos apenas a nossa visão no invisível, aí vamos ser derrotados, garantidamente. Vamos ser derrotados. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta é contra os principados, potestades e as forças das trevas nos lugares celestiais. Exatamente. Quando ele diz nos lugares celestiais, é o mundo invisível que nos rodeia. Isso. Portanto, esses são os lugares celestiais. E essa luta que nós travamos é contra essas forças invisíveis no mundo oculto, no mundo invisível. Exatamente. Aos nossos olhos. Eles são visíveis, mas não são visíveis aos nossos olhos. Os nossos olhos têm um espectro de... Nós só conseguimos ver a luz chamada visível. Exato. Depois existem outras frequências de luz que não são visíveis aos nossos olhos. Isso. Temos a luz infravermelha, temos a luz ultravioleta, isso. Temos a luz do raio-x, temos a luz do micro-ondas. Muita gente não sabe disto. Os micro-ondas, os raios-x, portanto, tudo isso são formas de luz que os nossos olhos não veem. Não veem. Mas é a luz está lá, mas os nossos olhos não veem. Exatamente. Então, os anjos também têm a sua forma de luz que os nossos olhos não veem. Eles estão presentes, mas os nossos olhos não veem. Quando Deus decide abrir os olhos de alguém para ver, como Deus fez com o servo de Eliseu, então aí já conseguimos ver, portanto, esse mundo de luz que os nossos olhos não estão preparados ou perderam essa capacidade. Desde o Jardim do Éden nós não conseguimos ver esse mundo de luz invisível e que nos rodeia. Mas se nós pudéssemos ver... Também acredito, como o irmão acabou de dizer, que essa é uma faculdade que o ser humano perdeu com o pecado. Isso. Ok, porque antigamente viam, não é? Aliás, os anjos iam falar com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e portanto eles certamente que viam os anjos, não é? Mas essa capacidade física de percepção visual nós a perdemos. Ser-nos-á certamente dada de novo àqueles que são redimidos, não é? Mas por enquanto não a temos. Mas para dizer o quê? Que é pela fé, portanto, que nós acreditamos, portanto, na existência, na realidade dessas forças invisíveis. O mundo invisível. Exatamente. Agora, quando nós olhamos para o mundo invisível, irmão, eu já me deleitei pessoalmente a pensar nisto. Nós temos todas as razões para ficar animados e fortalecidos. Porquê? Repare bem, o irmão disse muito bem, eu vou repetir aquilo que o irmão disse. Satanás já teve uma grande derrota, portanto,
quando iniciou, portanto, a sua revolta no céu. Aí Miguel e os seus anjos saíram vencedores sobre o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7 a 9. Estamos no tema da nossa lição. Depois, o Senhor veio a esta terra e no terreno do inimigo, ele ganhou a vitória. No terreno do inimigo. Muitas vezes quando há jogos em competições esportivas, não é? Em que uma equipa vai ao campo do inimigo e ganha, essa vitória tem um sabor duplo, não é? Porque não só é o sabor da vitória, mas é o sabor da vitória no terreno do adversário, não é? Portanto, isto é apenas uma imagem, não sou muito aficionado pelo desporto, mas pronto. Para mostrar que Jesus não apenas venceu, mas venceu no terreno do adversário. No terreno do inimigo. No terreno do inimigo, exatamente. E desde então a Igreja, portanto, tem vindo, portanto, a crescer. Agora, o inimigo, sabendo que não iria conseguir derrotar a Igreja, o que é que ele fez? Ele começou a minar, portanto, ele começou a minar a Igreja por dentro, e por isso a Igreja entrou em apostasia. Mas mesmo assim o Senhor suscitou a Reforma Protestante veio repor muitas verdades que tinham sido esquecidas ao longo de séculos. Depois chegamos mais perto do tempo do fim e o Senhor suscita um movimento adventista dentro das igrejas protestantes. Ou seja, quando nós olhamos para o conjunto, nós vemos que realmente Deus está no controlo total da situação e deste conflito, porque Ele é que sai sempre vencedor. Não se esqueçam disto, Jesus nunca averbou nenhuma derrota no seu currículo, só tem averbado vitórias. E a vitória definitiva será de Jesus e de todos aqueles que um dia escolheram, porque a escolha é muito importante e vamos já falar a seguir, escolheram estar do lado de Jesus e contra o inimigo. Muito bem, irmão, vamos entrar na lição domingo então? Então, o que é necessário para nós compreendermos o Apocalipse capítulo 14, é necessário, em primeiro lugar, compreendermos Apocalipse 12. Isso, muito bem. Pronto, isto é extremamente importante. Para entendermos o que está por trás de Apocalipse 14, temos que entender Apocalipse 12. O que é que nós encontramos em Apocalipse 12? Se nós lermos atentamente todo este capítulo, vemos aqui que há 3 símbolos. Ou, se olharmos mais atentamente, vemos aqui 4 ou 5 símbolos. O primeiro símbolo que nós temos aqui, importante no capítulo 12, é o símbolo de uma mulher. De uma mulher, exato. O segundo símbolo que nós temos aqui, muito importante, é o símbolo de um dragão. Isso. O segundo símbolo, o terceiro símbolo que nós temos aqui, muito importante, é o símbolo do varão, o filho da mulher. Isso. E o outro símbolo a seguir, que nós temos aqui mencionado, é a vara de ferro. É a vara de ferro empunhada pelo filho da mulher. E vemos aqui também um outro símbolo, que é o restante ou o remanescente, que até é mencionado no versículo 17, que é o último versículo, ou penúltimo, do capítulo 12. Então, temos aqui o símbolo do dragão, da mulher, do filho, e este dragão é chamado por vários nomes, não é? Tem vários nomes, nós iremos ver. Há uma expulsão, há uma derrota deste dragão, há uma vitória deste filho da mulher, que depois até ascende para o céu, e depois há aqui também uma luta, uma guerra contra o resto da descendência da mulher, o remanente do que resta da igreja, da mulher, não é? Há aqui uma luta contra realmente o povo de Deus aqui na terra. E depois há um outro símbolo, que é a terra, que diz que a terra ajudou a mulher, e isso até é mencionado no versículo 16. Portanto, estes símbolos, é muito importante nós entendermos isto para podermos depois entender o capítulo 14. Já agora, irmão, se me permite, não apenas o capítulo 14, mas os capítulos precedentes, ou seja, os capítulos 12 e 13, isso, formam o 13 aquilo também. que muitos teólogos chamam o centro literário do livro do Apocalipse. O capítulo 12, o 13 e o 14. Portanto, estes 3 capítulos formam, segundo muitos teólogos, e atenção, estou a falar de teólogos adventistas, protestantes, evangélicos e mesmo católicos romanos, ok? Que identificam, ou seja, que reconhecem que o centro literário do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. E realmente, para nós adventistas, estes 3 capítulos assumem uma importância muito especial e particular, ok? O capítulo 12 é, por assim dizer, a história do grande conflito em forma condensada, ou seja, é um ficheiro condensado, digamos, da história do grande conflito, que se iniciou no céu, mas que vai terminar na terra e, portanto, está perto do seu epílogo, ou seja, do seu final, ok?
É claro que o livro, o capítulo 12, começa, portanto, com um episódio que é um episódio absolutamente crucial nesta história do grande conflito, que é quando Jesus irrompe na história humana, ou seja, vem pela primeira vez a esta terra, não é? E, portanto, o que é que acontece? Aqui, o relato do capítulo 12 do Apocalipse não segue, isto é importante que se diga, não segue uma sequência, uma ordem cronológica, mas... como acontece, aliás, noutras partes do livro do Apocalipse, mas usa uma estrutura literária que é pôr em primeiro lugar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante nesta história do capítulo 12? É a primeira vinda de Cristo à Terra, porque sem essa vinda de Cristo à Terra, pois bem, o conflito teria sido perdido para Deus e para a humanidade. Portanto, mesmo. Começa com o mais importante, e o mais importante vem nos primeiros 5 versículos, portanto, do capítulo 12 de Apocalipse, ok? Agora, a partir do versículo 5, e agora repara, há aqui uma sequência lógica, quando diz no final do versículo 5 e o seu filho, que é o filho da mulher, já agora esta mulher não é nenhuma mulher literal, esta mulher é símbolo do povo de Deus, símbolo da igreja de Deus. Quando ela está grávida, ok, portanto, no versículo 2, não é, quando diz que ela estava grávida, portanto, aqui os teólogos católico-romanos dizem que esta mulher é Maria, não é? Mas não, esta mulher não é Maria, porque Maria nunca se vestiu de sol, não é? Nem teve a lua debaixo dos pés, nem tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, como diz o versículo 1. Portanto, tudo isto são símbolos que apelam, portanto, para uma interpretação simbólica, não é? Mas essa mulher nos é dito no versículo 6 que fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Como é que uma mulher literal podia estar 1260 dias proféticos, ou seja, anos literais no deserto? Portanto, não faz sentido, correto? Então esta mulher não pode ser uma mulher literal, tem que ser uma mulher simbólica. E diz aqui que o filho que nasceu há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso, eu já lá irei, mas já agora, irmão, deixa-me só aqui esclarecer esta questão da mulher. A mulher, portanto, não é uma mulher literal, não é Maria, embora fosse Maria que obviamente gerou Jesus no seu ventre, mas não é Maria. Esta mulher representa o povo de Deus. E quando ela está grávida, esta mulher representa o povo de Deus do tempo do Antigo Testamento, que era o povo de Israel. O que é que simboliza esta mulher estar grávida? Quer dizer que Jesus nasceu no seio do próprio povo de Israel. Aliás, quando Jesus, em conversa com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, João capítulo 4, diz: a salvação vem dos judeus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que a salvação vem dos judeus no sentido em que o Messias, que é o Salvador, porque a salvação vem de Jesus, não vem de ninguém, Jesus surgiu no povo judeu, ou seja, eclodiu na história humana através do povo judeu. É isto que simboliza, portanto, Apocalipse 12, ok? Agora... tinham a doutrina correta e o Messias também tinha as duas coisas. A salvação vem deles porque tem o ensino correto da salvação e tinham também a descendência do Messias. Exatamente. Aliás, Paulo em Romanos, no capítulo 9, quando fala dos israelitas, diz assim em Romanos 9:4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, dos israelitas, são os patriarcas e também deles, descendo o Cristo, segundo a carne, porque Cristo não descendeu só segundo a carne, também descendeu segundo o Espírito, não é? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então, o que Apocalipse 12 quer dizer com esta mulher é representar o povo de Deus, o povo de Israel, no qual Cristo nasceu. Como, aliás, o outro autor bíblico, o apóstolo Paulo, portanto, confirma. Depois, há aqui outro sinal que é este dragão, não é? Que é claro, portanto, que é Satanás. Aliás, o versículo 9 diz isto da forma mais clara possível: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Que antiga serpente é esta? É a serpente mencionada em Gênesis 3. Portanto, que atuou lá no Jardim do Éden com Eva, não é? E depois... e outra coisa... Quando diz aqui, por exemplo, no versículo, portanto, 4, no final do versículo 4, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, há aqui algo muito importante também que nós teremos que referir. À luz de Mateus 2, 13 a 16,
qual foi a forma que o dragão utilizou para acabar com Jesus quando ele nasceu? Foi através de um decreto publicado por um agente do Império Romano, que era Herodes. Isso mesmo. Portanto, Herodes foi um monarca, repito, do Império Romano, e esse monarca foi usado por Satanás para tentar destruir o filho quando nascesse. Então, o dragão aqui representa Satanás em primeiro lugar, mas também representa, em segundo plano, o Império Romano, do qual Satanás se quis servir para destruir a Cristo. Não sei se me fiz entender. Bem Portanto, claro. o dragão tem uma simbologia dupla. Repito, o dragão simboliza Satanás, ok, isto é claro, aqui no texto bíblico não há volta a dar, mas também, e o texto também nos remete para isso, simboliza o Império Romano, porque o Império Romano foi o meio, o instrumento que Satanás se quis utilizar, e se utilizou, para tentar destruir a Cristo. E tê-lo-ia destruído não fosse a intervenção sobrenatural de Deus, através de um anjo que foi enviado a José e Maria para que fugissem, e eles fugiram para o Egito, como sabemos, ok? Portanto, está lá em Mateus 2, 13 a 16, ok? Então, o dragão simboliza, portanto, Satanás e simboliza também o Império Romano pagão. A mulher já vimos representa a Igreja, o Filho varão Jesus Cristo. Esta vara de ferro simboliza a autoridade sobre todas as nações da terra, que é confiada, que é conferida a Cristo. E depois, já que o irmão falou aqui, portanto, da terra, e eu vou, antes de falar da terra, vou falar do deserto, que é mencionado no versículo 6 e depois também... Sim, eu esqueci de mencionar esse símbolo, muito deserto, importante, exatamente, que aparece no capítulo 12. Vem no versículo 6 e depois no versículo 14. Já agora, para compreender aqui a estrutura do capítulo 12, olha, irmão, desculpe lá, isto é algo que me fascina. Eu falo disto. Esteja à vontade, irmão, esteja à vontade. Então, repare, os primeiros 5 versículos referem-se ao grande evento da história, que é, portanto, eu gosto de dizer desta forma, é o irrompimento de Cristo na história humana. Portanto, Cristo irrompe, Cristo eclodiu na história humana, mas eclodiu mesmo, ou seja, meteu-se cá dentro da massa humana. Ele próprio assumiu a natureza humana, portanto, ele irrompeu na história humana. Portanto, ok? Isto vem relatado nos versículos 1 a 5. Depois, o versículo 6... fala que essa mulher, agora esta mulher aqui já não é a mulher do Antigo Testamento, é a mulher do Novo Testamento, ou seja, estamos a falar da Igreja Cristã. A mulher, porém, fugiu, mas o símbolo é o mesmo, o que significa, portanto, que é o povo de Deus, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, portanto, o símbolo é o mesmo, e muito bem, porque não há distinção, não importa se é o povo de Israel e depois a Igreja, é o povo de Deus, aqueles que reconhecem... É o povo de Deus. Aliás, a mulher, a definição que nos é dada pelos textos inspirados sagrados que nós temos, a mulher simboliza o povo de Deus. É o povo de Deus, exatamente. É mesmo esta definição dada por Ellen White, inspirada por Deus, a mulher simboliza o povo de Deus. Portanto, está corretíssimo. Seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. Exatamente. Portanto, é o povo de Deus. Exatamente. Ou seja, a Bíblia, no fundo, é a história do nosso povo. Não podemos esquecer disso. A Bíblia é a história do nosso povo. Que povo? O povo de Deus. Se nós somos povo de Deus, e acredito que pela graça do Senhor somos, não é? Então, a Bíblia é a história do nosso povo, dos nossos ancestrais espirituais. Isto é importantíssimo sabermos isto. Porque muitas vezes se diz que é muito importante para um determinado povo conhecer a sua história. Acredito e portanto, e muito mais para nós. Aceito esse argumento. Mas muito mais importante do que conhecer a história do nosso povo literal, físico, é conhecermos a história do nosso povo espiritual. E a história do povo espiritual está aqui, nas páginas do Sagrado Livro. Ok? Bom, mas vou continuar aqui a análise. Portanto, no versículo 6 diz então que a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, o que é que isto pressupõe? Que o dragão, uma vez que o filho foi arrebatado, como diz aqui, portanto, no final do versículo 5, foi arrebatado para Deus até ao seu trono, e este trono de Deus está no céu, ou seja, ficou fora do alcance do dragão. Ou seja, o dragão não tinha mais possibilidade de fazer qualquer mal a Cristo. Em que é que ele se vai agora vingar? Vai-se vingar no povo de Deus, obviamente, nos filhos de Deus, não é? É como um indivíduo, um terrorista quer fazer mal a um determinado indivíduo e como não consegue fazer porque esse indivíduo é forte, é poderoso, vinga-se muitas vezes nos filhos desse indivíduo. É exatamente esta a estratégia do inimigo. Ele vinga-se nos filhos de Deus, para fazer mal a Deus. E Deus também, isto agora é a parte bonita desta história, Deus assume totalmente a identidade do seu povo. A tal ponto do Senhor ter dito, e está registado em Mateus 25, aquilo que fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Ou aquilo que deixaste de fazer aos meus pequeninos irmãos, a mim o deixaste de fazer. Ou seja, tudo aquilo que é feito contra
um filho de Deus é feito contra Deus. É feito contra Deus. Não é? Assim como um pai que vê alguém fazer mal ao seu filho, aquilo é como fazer mal a ele próprio. Portanto, Deus assume a defesa dos seus filhos e filhas. Isto é extremamente importante sabermos isto. Exatamente. Já agora eu estou a pensar, para aqueles que possivelmente estarão a ver isto pela primeira vez, portanto, esta apresentação, estes estudos ou este canal, gostaria de, somente em poucas linhas, dizer que este ser que está em permanente guerra e conflito contra Cristo no mundo invisível e atuando no mundo visível através dos seus representantes humanos, Isso. Lúcifer com os seus representantes humanos e Cristo com os seus representantes humanos aqui na Terra, só para dizer que houve uma época e houve um tempo em que este ser espiritual Lúcifer, que era o anjo mais poderoso no céu, houve um tempo em que este anjo vivia a lei do amor, que era o fundamento do governo de Deus, e que havia no céu e em todos os domínios de Deus, na galáxia e nas outras galáxias, existia uma perfeita harmonia com os grandes princípios de justiça que existem na lei de Deus. Havia o serviço do amor, que brota de uma avaliação do caráter de Deus, que é um caráter bom, havia vontade livre entre todos os seres criados, havia um serviço voluntário não por obrigação entre todos os seres criados, ele era um deles, que prestava um serviço voluntário a Deus, tinha vontade livre, estava em perfeita harmonia com Deus, ele amava a Deus, havia então perfeita harmonia em todo o universo, e a alegria de todos os seres criados por Deus era cumprir a vontade do Criador, sentiam prazer em refletir a glória de Deus e amavam Deus supremamente acima de todas as coisas. Mas os textos inspirados que nós temos também dizem que o mundo caído, este mundo caído onde nós estamos, aliás, em primeiro lugar, deixem-me só em poucas linhas também dizer àqueles que estão pela primeira vez aqui a ouvir, e é um resumo para aqueles que já estão aqui há algum tempo, dizer que este ser, Lúcifer, antes de iniciar abertamente esta guerra contra Deus no céu e depois aqui na terra, ele começou a desejar ser como Deus e ganhou a simpatia de alguns dos seus companheiros, dos anjos, ao sugerir pensamentos de crítica relativamente ao governo de Deus. Começou assim, crítica ao governo de Deus. E esta semente do mal espalhou-se de forma muito sedutora. E depois de ter brotado e de ter enraizado na mente de muitos, ele reuniu as ideias que ele próprio colocou ou implantou na mente dos outros seres criados, dos anjos, e levou-as, essas ideias, perante a mais elevada ordem de seres, dos anjos, porque no céu existem várias ordens de seres, existem os anjos, os querubins, os serafins, arcanjos, etc. Portanto, há uma hierarquia de seres no céu. Ele então levou essas ideias perante a mais elevada ordem de seres, como sendo os pensamentos de outras mentes contra o governo de Deus. Ou seja, ele quis mostrar depois perante Deus que não era só ele que estava em desacordo com o governo de Deus, mas que os milhares e milhares de outros seres criados e de anjos também estavam em desacordo. Assim, através de métodos engenhosos da sua própria autoria, e um deles, por curiosidade, também foi aqui que ele experimentou pela primeira vez e ensaiou aquilo que nós hoje conhecemos como hipnose. A hipnoterapia é uma ciência originada neste anjo caído. Então, Lúcifer introduziu a rebelião no céu. Então, só para aqui, aqueles que nos estão a ouvir a primeira vez, saibam que este Lúcifer, este símbolo que é aqui apresentado, o dragão, que aqui a Bíblia diz-nos no versículo 9 do capítulo 12, que este dragão é a antiga serpente, referindo-se ao Éden, ao jardim do Éden, que foi esta serpente a causa da queda de Adão e Eva. O dragão, a antiga serpente e o diabo e Satanás são a mesma coisa. Diz o versículo 9 do capítulo 12. Este é o primeiro símbolo que nós temos que entender. É o diabo, é Satanás, é a antiga serpente e é o dragão. Então, é assim que tudo começou. Pronto, é só para estabelecer esta base ou este fundamento. É assim que tudo começou. Havia harmonia, perfeita obediência às leis de Deus, e ele depois perverteu a vida no céu e muito contra bem. O governo de Deus, e foi assim que as coisas começaram. Muito bem. E agora, o que é que nos é dito? Nos textos inspirados que nós temos, é-nos dito que o mundo caído, que é o nosso planeta Terra, é o campo de batalha deste grande conflito. Portanto, é o campo de batalha do maior conflito que o universo celeste e as potências terrestres já presenciaram alguma vez. Exatamente. E é o único campo de batalha, não há mais outro. É só esse. Exatamente. O nosso mundo
E há bocadinho, irmão, deixa-me só completar esta ideia. Uma das coisas que me dá prazer quando nós olhamos para o mundo invisível é saber que o mal só existe neste minúsculo ponto do universo, só neste planeta Terra. Só aqui. Isso mesmo. Só aqui. Portanto, o universo criado por Deus e que é composto por muitos mundos que, portanto, não caíram em pecado, nós não sabemos o número exato, não é? Mas através daquela parábola que Jesus contou das 100 ovelhas, não é? Em que uma se perdeu, não é? Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, portanto, que essa parábola tem uma aplicação pessoal, mas também tem uma aplicação cósmica. E na aplicação cósmica, a ovelha perdida é o mundo, é o planeta Terra. Certo. Ok? E, portanto, se há um mundo perdido, há 99 que não se perderam. Agora, se este 99 é um número literal ou não, isso já não sei. Não sei. Mas que é um número muito superior, portanto, a 1, isso é, de certeza. Portanto, isto para dizer o quê? Que aqueles que estão do lado de Deus não estão do lado da minoria, estão do lado da maioria. Isso, correto, muito bom. Ou seja, vou dizer de outra forma, humanamente falando, estamos do lado da minoria, mas quando nós olhamos com os olhos da fé para o mundo invisível, criado, todos os seres criados por Deus, anjos, querubins, serafins, que o irmão referiu, etc. E planetas, com seres que não são anjos. Todos esses são filhos de Deus fiéis a Ele. Então, quando olhamos para esse grande, essa moldura maior... Para a galáxia, quando olhamos para a galáxia, e não apenas para o planeta Terra, quando olhamos para a totalidade das galáxias... Então aí nós estamos claramente do lado da maioria. Isso... Portanto, ao sermos adotados na família divina, nós pertencemos à maioria. À maioria, exatamente. Estamos do lado da maioria. Exatamente. Então, o texto diz que este planeta foi designado como o teatro da grande luta que seria travada entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Cada ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ocupar terreno neutro. Os homens hão de aceitar ou rejeitar o Redentor do mundo. Todos são testemunhas, quer seja a favor, quer contra. Ele chama os que estão sob a bandeira para que se empenhem com ele na luta como fiéis soldados, de modo a herdarem a coroa da vida eterna. Pronto. Então, isto portanto, é a base, é o contexto sobre o qual nós vamos construir ao longo destes 3 meses. Portanto, é isto, não é? Tudo gira à volta disto. Agora, irmão, há aqui 2 noções muito importantes, portanto, na lição de domingo, que uma é a liberdade de escolha, que o autor diz aqui muito bem que é um princípio fundamental do governo de Deus no céu e na terra, ok? E esta liberdade de escolha tem a ver, ou está intimamente ligada com a questão do amor. Porquê? Porque o poder de escolher, portanto, ou seja... Se nós eliminarmos o poder de escolha, como diz aqui, destruímos a capacidade de amar, porque o amor nunca pode ser forçado ou imposto. Correto, esse mesmo. Imagine a ridícula situação, que seria mesmo ridícula, de alguém exigir a outra pessoa que a amasse. Quer dizer, à força. À força. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo. E muitas vezes, se calhar, alguns caem nesse erro, não é? De querer que o seu cônjuge, a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus filhos, o amem. Pois bem, todo aquele que procura usar esse método da coação, portanto, aliás, não só não vai conseguir que as pessoas o amem, como as pessoas o vão passar a amar menos, não é? Portanto, o amor deixa de existir, o amor fica destruído, o amor deixa de existir. É impossível a existência quando existe coação, quando existe o uso da força. Exatamente. Portanto, a liberdade de escolha é algo absolutamente imprescindível, portanto, nós podemos compreender, e não apenas compreender, viver a liberdade de escolha. Portanto, Deus, que é Deus, nos dá esta liberdade. E eu gosto de dizer isto: se Deus, que é Deus, nos dá esta liberdade, quem é o ser humano que tem qualquer legitimidade para retirar essa liberdade do seu próximo? Não existe. E todos aqueles seres humanos que procuram limitar a liberdade de consciência dos seus concidadãos, dos seus amigos terrenos, pois bem, está a fazer algo que é contra o governo de Deus. Está a aliar-se ao grande rebelde. O grande rebelde é que quis impor-se e quer impor-se pela força, não é? Aliás, está escrito nos escritos inspirados que nós temos, portanto, que o uso da força é uma marca, é um sinal
do poder que se opõe a Deus e a Cristo. Esse poder invisível que se originou com Lúcifer e com um terço dos anjos que o acompanham, que estão com ele e que o ajudam a administrar este tipo de governo errado, falso, que destrói, que mata, portanto, e que existe aqui na Terra, que ele quis implantar no céu e que acabou por implantar aqui na Terra. Está escrito que a força, o uso da força, a coação, é uma marca, é um sinal do governo desse ser caído, desse anjo caído, desse querubim caído. Exatamente. Não pode ser de outra maneira. Bom, outra ideia muito importante que aqui, portanto, vem na lição de domingo é que nunca houve neutralidade no grande conflito. Nunca houve e não haverá nenhuma na guerra final desta terra. Ou seja, aquelas pessoas que querem ficar neutras, querem ficar ali, digamos, no meio ou no muro, pois bem, ou vão cair para um lado ou vão cair para o outro, entre aspas. Ou seja, não há neutralidade possível. Ou nós decididamente tomamos o lado de Cristo, ou então nós estaremos do lado de Satanás. E, portanto, aqui tomar o lado de Cristo é nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, querer que Ele seja também o Senhor da nossa vida, e se Ele é o Senhor da nossa vida, é as leis dele, é as diretivas dele, é que tem que tomar o comando, tem que assumir o comando da nossa vida. Não é o aceitar o tipo do governo que Deus tem. Portanto, é aceitarmos o governo que Deus sempre teve, desde a eternidade, e debaixo do qual todos os planetas criados por Deus vivem, de livre vontade, não é? De livre vontade, e por isso o amam cada vez mais, e nós aceitamos aqueles que aceitam Cristo do lado desta grande luta, portanto aceitam o governo de Deus, aceitam o governo de Cristo, aceitam o caráter de Deus, o caráter de Cristo, e aceitam viver segundo as leis que Deus tem para reger os seres criados. Exatamente. Portanto, é isso que significa. E ao mesmo tempo Cristo salva-nos desta inclinação pecaminosa que nós temos, e quer darmos de Adão e Eva esta inclinação para estarmos do lado de Satanás, esta inclinação para o mal. Ele acaba por nos salvar, dando-nos uma nova natureza, um novo espírito, uma nova inclinação, e dá-nos a capacidade para voltarmos a ser aquilo que Adão e Eva eram no princípio. Exatamente. Olha, e por falar nisso, irmão, aqui o texto da lição de segunda-feira não podia ser mais claro, e eu fico satisfeito por ver isto aqui escrito no nosso trimensário, quando diz aqui, portanto, que na sua morte na cruz, ele, Cristo, revelou a grandeza do seu amor e libertou-nos da penalidade da condenação do pecado. Ou seja, a morte de Cristo, por assim dizer, é símbolo da libertação dos nossos pecados passados, mas não fica por aí. Mas, agora a linha que o irmão vai ler a seguir é a mais importante. Na sua ressurreição, não quer dizer que a morte não seja importante, claro que é. Isso. Agora, não fica por aí, porque se Cristo morresse e permanecesse no sepulcro, pois bem, a sua morte não teria valido nada. Mas esta linha que o irmão vai ler é extremamente importante. Exatamente. Na sua ressurreição, como nosso sumo sacerdote vivo, Ele liberta-nos do poder do pecado na nossa vida. Do pecado na nossa vida. Isto é extremamente importante. E isto é a mensagem adventista. Eu estou contente que isto saia no manual. É a mensagem adventista. E fico feliz, fico muito satisfeito, porque o pastor Mark Finley, o autor destas lições, portanto, escreve isto aqui. Bom, não é só o pastor Mark Finley, importa aqui referir uma coisa, também irmão. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. É o departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. No índice, na página do índice de cada trimensário aparece algo escrito que eu creio que alguns irmãos de igreja às vezes esquecem-se, que é o seguinte. Diz assim: o Manual de Estudo da Escola Sabatina dos Adultos é preparado pelo Gabinete de Lições de Adultos da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A preparação deste manual faz-se sob a direção-geral do Conselho de Publicações da Escola Sabatina, uma subcomissão do Conselho Administrativo da Conferência Geral, o publicador destas lições. O manual, uma vez publicado, reflete o pensamento de quem? Da Comissão Mundial de Avaliação e a aprovação do Conselho de Publicações da Escola Sabatina, e por isso não representa unicamente ou necessariamente a opinião do autor ou dos autores. Muito bem. Por isso, quando aqui está escrito que ele nos liberta do poder do pecado na nossa vida, isto é uma doutrina oficial da Igreja Adventista. Isto é a doutrina oficial da Igreja. Isto é a doutrina oficial da Igreja. Eu tenho dito isto já há anos que eu ando a dizer isto, porque existem pessoas no nosso meio, felizmente não tanto aqui em Portugal, mas no Brasil, que andam a dizer, portanto, que isso é impossível, que isso nunca será uma realidade. Não, isso é falso. E não só é falso, como é contrário à doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, está aqui claramente escrito. Agora, se eu consigo ter essa vitória ou não, isso é problema meu. Agora, que é possível, que está ao meu alcance, isso não pode ser negado. Isso mesmo, isso não pode ser negado. Se não alcançamos o problema... Porque há pessoas... Irmão, desculpa lá, isto aqui mexe comigo. Porque há pessoas que parece que fazem
como referencial teológico a vida dos outros. Mas desde quando é que a vida dos outros é um referencial teológico? Porque muitas vezes, para tentar negar esta verdade de que é possível nós vencermos o pecado na nossa vida, diz, mas você já venceu o pecado. Mas desde quando é que eu sou um referencial para outros? Quer dizer, devo ser pela graça do Senhor e posso ser. Mas se eu não sou esse referencial, se eu não sou esse exemplo, isso não deita por terra a verdade de que é possível. Isto tem que ficar claríssimo como água. Não podemos pôr em causa uma verdade fundamental. Independentemente, repara, a Igreja não está a viver, digamos, esta mensagem, mas o facto da Igreja, na sua maioria, não vou dizer todos, mas o facto da Igreja, na sua maioria, não estar a viver esta verdade, não põe em causa minimamente que seja essa verdade. A verdade, ela é independente das pessoas. Pode haver 1 milhão de pessoas, pode haver o mundo inteiro que diga uma mentira. O facto de haver 1 milhão de pessoas a dizer essa mentira não torna essa mentira uma verdade. Correto, muito bem. Portanto, a verdade é sempre verdade, independentemente de quem a vive, de quem não a vive, de quem a proclama, de quem não a proclama. Ponto final, parágrafo. Não há discussão possível sobre isso. Exatamente. Portanto, para aqueles que possam estar aqui a ouvir pela primeira vez esta programação, a Escola Sabatina, portanto, resumindo, o trabalho de Cristo para salvar a raça humana consiste de 2 coisas. É libertar-nos da penalidade da condenação à morte eterna e libertar-nos do poder do pecado na nossa vida. São estas 2 coisas. Exatamente. Este é o verdadeiro Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. Este é o plano da redenção. Exatamente. Idealizado pelo Pai e pelo Filho desde os dias da eternidade. Exatamente. Este foi o concerto que o Pai e o Filho fizeram um com o outro de levar avante este plano da redenção. E o plano da redenção é isto: libertar da penalidade da condenação à morte eterna e dar o poder para vencer o pecado na vida. Exatamente. E já agora, irmão, na história da nossa Igreja, na história da denominação adventista do sétimo dia, digamos, o momento na história da nossa denominação que fez, digamos, o upgrade do Evangelho, que era o Evangelho herdado, digamos, da tradição protestante, Correto. Para o Evangelho bíblico, porque é assim, o Evangelho protestante, quando eu digo Evangelho protestante, não quer dizer que os protestantes têm a exclusividade sobre o Evangelho, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Evangelho que foi proclamado pelas igrejas tradicionais protestantes deu grande ênfase, e bem, atenção, e bem, na justificação pela fé, porque foi o grande tema, digamos, que veio, digamos, à superfície com a Reforma Protestante. Portanto, a grande verdade bíblica que a Reforma Protestante trouxe foi a verdade da justificação pela fé. Estamos a falar no século XVI. Exato, século XVI, exatamente. Mas essa ênfase que foi dada pelo eclodir da Reforma Protestante e que foi continuado pelas igrejas tradicionais protestantes, deu ênfase única e exclusivamente no primeiro aspecto. Exatamente, correto. Okay. Boa explicação, é isso mesmo. 1888 e a famosa Conferência Geral de Minneapolis, digamos, veio fazer um upgrade do Evangelho e agora vem dizer, sem pôr em causa aquilo que o mundo protestante tem pregado, que não se põe em causa, atenção, isto é muito importante que se diga, mas vai-se um passo além. E um passo além em quê? Na revelação bíblica. Porque a palavra de Deus também nos revela que é possível vencer o pecado pelo poder do Evangelho. Exatamente. Então, repito, o Evangelho eterno a ser proclamado, ou que é proclamado pela mensagem do primeiro anjo, repito, um Evangelho que nos liberta da condenação da penalidade do pecado, mas é também um Evangelho que nos habilita, que nos capacita para vencermos o pecado na nossa vida. Exatamente, 2 coisas. 2 coisas, exatamente. Portanto, 1880, todos aqueles que dão ênfase na mensagem de 1888 só querem dar ênfase neste segundo aspecto. Não é negar o primeiro, repito, não é negar o primeiro mantém-se como um firme fundamento, mas é colocar este segundo fundamento que faz parte do pacote do Evangelho Eterno. Não há Evangelho Eterno sem um dos 2 aspectos. É isso mesmo, muito bem, correto. Okay? Muito bom. Bom, creio que está, quase tudo dito aqui da lição de segunda-feira. Passamos, portanto, à lição de terça-feira, aceitar a vitória de Jesus. Portanto, portanto, entendermos muito rapidamente, então, aqui na lição de segunda-feira, o que é que significam, então, estes símbolos. O símbolo do dragão é Satanás e simboliza também o Império Romano. Sim. E simboliza o que é que está por detrás do Império Romano. É uma religião, ou uma filosofia, uma religião chamada paganismo. Isso.
Exatamente. Pronto, então o que é que simboliza o dragão? Simboliza também o paganismo. Também o paganismo. Satanás, Império Romano, paganismo. O que é que Isso. simboliza então a mulher? Significa a igreja. A igreja. Significa o povo de Deus. Ao longo dos séculos. Uma mulher virtuosa simboliza o povo que obedece a Deus. Isso. E uma mulher corrupta, uma prostituta, simboliza o afastamento, simboliza o afastamento do povo de Deus, ou de parte do povo de Deus, para uma corrupção doutrinária e para uma vida corrupta, uma apostasia de Cristo, uma apostasia da verdade. Portanto, a mulher simboliza aqui, no capítulo 12, a verdadeira igreja, a igreja de Deus, não corrompida, não apostatada, não afastada da verdade. O filho varão simboliza então Jesus Cristo, e nós não tivemos tempo, porque a hora realmente passa muito rápido, mas se lerem aqui, portanto, capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 4 e 5, vão ver que este filho diz no versículo 5 que é o que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Como é que nós sabemos que realmente isto é Cristo? Se nós fizermos a ligação com o Salmo capítulo 2, versículo 7, 8 e 9. O Salmo capítulo 2, versículo 7, 8 e 9 é a prova de que este filho varão é realmente Jesus Cristo, que há de reger o mundo inteiro com vara de ferro. E a vara de ferro simboliza então o reino invencível de Deus ou de Jesus Cristo sobre a terra. Sendo assim, deixa-me só ler, há aqui um ponto, aqui um texto tão importante que eu gostaria de ler, são poucas linhas, e que diz assim: na palavra de Deus estão representadas duas fações em conflito. No fundo é aquilo que nós vemos aqui em Apocalipse 12, o dragão e Miguel, porque no versículo 7 diz que a peleja é contra Miguel e os seus anjos. E nós sabemos que Miguel é Cristo e Cristo tem os seus anjos. Esta peleja existia no céu e existe aqui na terra também. Satanás tem os seus anjos, Cristo tem os seus anjos. Essa luta começou no céu, mas continua aqui na terra. Portanto, no mundo invisível existe esta luta. Miguel é Cristo e os seus anjos. No versículo 7. Então este texto diz assim, essencialmente são duas fações que nós vemos aqui no capítulo 12. Na palavra de Deus estão representadas duas fações em conflito, que influenciam, muito importante agora isto, prestem atenção, estas duas fações em conflito no mundo invisível influenciam e controlam os seres humanos no nosso mundo. Exatamente. Estas fações estão constantemente a trabalhar com cada ser humano. Isso. Aqueles que estão debaixo do controle de Deus e que são influenciados pelos anjos celestiais serão capazes de discernir as atuações engenhosas dos poderes invisíveis das trevas. Aqueles que desejam estar em harmonia com os seres celestiais do mundo da luz deveriam desejar intensa e fervorosamente realizar a vontade de Deus. Não devem dar qualquer oportunidade a Satanás e aos seus anjos, mas a menos que estejam constantemente de guarda, serão vencidos pelo inimigo. A necessidade de oferecer súplicas e fervorosas a Deus por ajuda e de procurar diligentemente cooperar com Ele na resposta às orações oferecidas é realmente algo fundamental e muito importante. Eu li isto nos comentários à lição de quinta-feira. Muito bem. Obrigado pela vossa atenção. É importante nós não perdermos esta ideia de que realmente há um mundo invisível que nos rodeia e que atua na nossa mente e atua nos nossos sentimentos e as ideias muitas vezes que nos vêm não são nossas, são ideias que vêm do mundo invisível, do lado bom ou do lado mau. E nós temos que tentar perceber se realmente está de acordo com a Bíblia ou não, se vem de Deus ou não. Orar e pedir ao Senhor para nos mostrar o que é que está a influenciar a nossa mente com esses pensamentos. Esta é a luta que se trava no mundo invisível. Luta, e é uma luta de cada um de nós. Olha, ainda neste passado sábado, na igreja onde eu tive a oportunidade de pregar, à saída, estava lá a cumprimentar os irmãos, então o irmão vem, eu cumprimentei, então o irmão, como está? E ele diz, ai pastor, foi um tipo de desabafo, ai pastor, o inimigo tem-me tentado tanto. E eu disse logo, foi aquilo, digamos, foi a resposta na ponta da língua, eu disse, irmão, não é só assim. Não sei se isso o encorajou ou não, mas isto para dizer o quê? O que é que eu quis transmitir a esse irmão? Irmão, ganhe ânimo que as tentações não são só apanágio seu, não é? Portanto, não é o irmão único que recebe as tentações do inimigo, todos nós recebemos, porque a luta é na nossa mente, na mente de cada um de nós, e sobretudo aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Isso, e nós não podemos esquecer que o ser humano sobre a Terra, o principal ser humano sobre a Terra, que já sofreu mais tentações do que qualquer outra pessoa, foi Cristo. Ora bem.
Nem mais. O nosso mestre, o autor da nossa salvação, Isso. o autor da nossa redenção, o autor do Evangelho, o autor do plano da redenção, Ora bem. ele foi o ser humano que mais sofreu as tentações do inimigo aqui na Portanto, Terra. não nos Mas venceu podemos todas. queixar porque o nosso mestre foi o que sofreu mais. Portanto, Isso. Foi tentado em tudo como nós. Exatamente. Foi tentado em tudo como nós. Agora, foi tentado com as minhas tentações e as tentações do outro e daquele e do outro. Tudo, não é? tudo. Ao passo que eu Tudo só caiu sou sobre tentado com as minhas, eu sou Isso. tentado com as minhas, ele foi tentado com tudo. Com tudo. É mesmo. Portanto, animemo-nos com esse pensamento. É isso. E ele venceu. Ele venceu. Exatamente. E nós podemos vencer. E nós podemos vencer. E nós podemos vencer. Aliás, esta ideia de vencer, portanto, ela existe, portanto, e estamos já na lição terça-feira, ela existe nas mensagens às 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Muito bem. E eu até gostaria, portanto, de ler exatamente esses eu acho boa ideia, sim, irmão. de ler esses textos e Começa com o versículo 7 do capítulo 2. Portanto, vou começar por Apocalipse 2 e versículo 7, diz assim: portanto, ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida. Portanto, aqui é feita uma promessa a todo aquele que é vencedor. E reparem que há vencedores em todas as 7 igrejas, incluindo a última, a Laodiceia. Apesar da condição deplorável espiritual da última igreja, há vencedores em Laodiceia, não podemos esquecer isto. E agora reparem num pormenor. A responsabilidade de vencer é de quem? Segundo o versículo que o irmão acabou de ler. Exatamente. A responsabilidade é de quem? É do ser humano. Exato, a responsabilidade, exatamente. Porquê? Porque, embora o poder para vencer venha de Deus, unicamente de Deus, mas há o fator da escolha pessoal, que é aqui muito bem referido na lição desta semana. Portanto, sem o meu consentimento, sem a minha escolha, Deus não pode fazer nada por mim. A responsabilidade é do crente, é do ser exatamente. humano. Tanto que ele diz, ao que vencer, ele dá-lhe isto. Ou seja, se tu venceres, exatamente, eu dou-te isto. Então, a responsabilidade de vencer é colocada no ser humano. Porque se fosse da responsabilidade do Senhor, então todos venceriam, não é? Exatamente. Porque Ele quer a salvação de todos. Exatamente. Portanto, Apocalipse 2:7, ao que vencer, é na igreja a Éfeso, depois na igreja a Esmirna. Portanto, Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Portanto, digamos, é dada uma promessa a cada grupo de vencedores de cada igreja. Portanto, na primeira igreja a promessa é, portanto, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Porque a árvore da vida vai estar novamente no meio do paraíso, como estava no início. Vai percorrer ambas as margens do rio. Isso. Que existirá dentro da Nova Jerusalém. Exatamente. Que há de descer para a terra. Exatamente. Portanto, haverá um rio que atravessa a cidade. Exatamente. E a árvore da vida vai estar em ambas as margens do rio. Todos poderão comer do fruto. Depois, em Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17, para a mensagem à igreja de Pérgamo, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. Ou seja, isto aplica-se também a todos os redimidos, ou seja, terão um novo nome, não é? O maná, podemos ainda não saber qual é o nosso novo nome, mas que o temos. Depois, na carta à igreja a Tiatira, a quarta igreja, no versículo 26 do capítulo 2, ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Autoridade ou poder sobre as nações. Depois, já no capítulo 3, na quinta carta à igreja de Sardes, ou Sardo, no versículo 5, 3:5, diz: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ok? Maravilha, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Finalmente, nas sexta e sete igrejas, sexta igreja, a igreja de Filadélfia, versículo 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. E finalmente, para Laodiceia, a mais triste das 7 igrejas, aquela que tem a condição espiritual mais debilitante e patética, tem, apesar disso, vencedores. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E isto aqui é muito importante, queridos irmãos e amigos. Assim. A igreja de Laodiceia, repito, a igreja patética, que tem um estado espiritual patético, das 7 igrejas é a igreja com a pior condição espiritual. Esta igreja tem vencedores e tem vencedores de uma categoria que se igualam à vitória de Cristo sobre o pecado. Exato, tal como eu venci. Tal como eu venci. Portanto, é um vencedor, sim, mas é um vencedor igual ao vencedor que foi Cristo.
Ou seja, os vencedores de Laodiceia serão os melhores vencedores de toda a história da Igreja. Porquê? Exatamente. Porque vem exatamente de um ambiente que é o mais despropício, o menos propício, digamos, à salvação e a uma vida de santidade e de É santificação. quando a raça está mais fraca, desde Adão Exatamente. e Eva, antes da segunda vinda de Cristo, desde Adão e Eva, é o período mais fraco em força moral, força mental, força física Isso. na raça humana e, portanto, E a maior podemos dizer o demonstração... seguinte, irmão, se Deus sempre valorizou aqueles que vencem no seu poder, a última geração, digamos, a geração dos laodiceanos, a vitória de qualquer laodiciano é um estrondoso sucesso para o céu. Mas o irmão disse muito bem, a vitória de qualquer laodiceano que quiser vencer e que estiver disposto a atingir realmente esta espiritualidade que Deus põe à sua disposição. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não será toda a igreja de Laodiceia que vai vencer e sentar-se no trono de Deus, tal como Cristo venceu e se sentou no trono do Pai, mas são aqueles que saírem do estado de mornidão. Isso. Aqueles que quiserem sair do estado de mornidão e que se aproveitarem do poder do Evangelho. Ou seja, por outras palavras, no estado laodiciano ninguém salvaria. Ou ninguém salvará. Isso é ponto assente e não há volta a dar. No estado puramente laodiciano, ninguém se salva. Não há salvação. Não há salvação. Agora, o que eu quero dizer, e esta é a nota tónica positiva, é, apesar de a Igreja ter este estado de mornidão espiritual, patético, enfim... Haverá muitos que serão vencedores. Isso e serão mesmo. Não apenas vencedores, mas vencedores de tal craveira que se igualarão à vitória de Cristo. Exatamente. O texto volta a dizer, ao que vencer, assim como eu venci. Jesus faz uma comparação, ao que vencer, assim como eu venci. E como Cristo venceu e está no trono, então aqueles que venceram com ele também estarão no trono com ele. Isto é maravilhoso, realmente. Então, não pensemos que serão 14 milhões a alcançarem esta vitória, não são 14 ou 15 ou 16 milhões, mas será uma percentagem daqueles que decidiram sair do estado de mornidão. Oh, irmão, eu vou-lhe dizer muito honestamente uma coisa, a mim e a todos aqueles que nos ouvem. Eu não estou preocupado, isto pode parecer um bocado egoísta da minha parte, mas eu vou dizer isto na mesma. Eu não estou preocupado com quem salva, eu estou preocupado com a minha salvação. Pois. E se cada um se preocupar com a sua salvação, estamos no bom caminho. Agora, quer dizer, quando eu digo que estou preocupado com a minha salvação, é assim... Também devemos preocupar-nos com a salvação dos outros. Mas eu percebo onde o irmão quer chegar. A minha responsabilidade para com a salvação dos outros tem limites. Tem limites, quer dizer, eu só posso partilhar com outros a mensagem da salvação. Agora, o que é que cada um faz com essa mensagem é da responsabilidade dele, não é minha. Isso. Portanto, agora, eu sou responsável pela minha própria salvação. Isso aí, nem o irmão, nem ninguém, nem a minha mulher, nem os meus filhos são responsáveis pela minha salvação. Sou eu, Paulo Manuel Nobre Cordeiro. Não há... E, portanto, por isso é que eu digo, eu estou preocupado com a minha salvação, porque eu sei que, por muito boas pessoas que hajam que se preocupem comigo, isso não valerá de nada se eu não tomar eu próprio a minha decisão por estar ao lado do Senhor. Isto tem que ficar bem claro na mente de todos nós, ok? Exatamente. É interessante que aqui no versículo 11 do capítulo 12, é dito que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Isso. Então vemos aqui que há um grupo de pessoas que são mencionados até já aqui no capítulo 12, que são vencedores. Há um grupo de crentes que são vencedores e que venceram. E como Satanás. É que eles podem vencer? Pois bem, eles podem vencer primeiro pelo sangue do Cordeiro e depois, eu tenho pena que aqui no comentário da lição de terça-feira não tenha sido aqui também escrito isto. Diz aqui, portanto, depois da segunda pergunta, leia Apocalipse 12:11, que certeza de vitória nos dá Cristo nesta passagem. Diz aqui, note como é possível sermos vencedores. Apocalipse 12:11 afirma que é pelo sangue do Cordeiro. Sim, é pelo sangue do Cordeiro, mas não só. O que é que diz lá o texto em Apocalipse 12:11? E pela palavra do seu testemunho. Isso. Ou seja, nós temos que nos comprometer na propagação da mensagem a outros. Se eu não estiver comprometido no testemunho da verdade a outros, eu não vou ser salvo.
Por isso é que o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu creio que este ai de mim proferido por Paulo era uma consciencialização que Paulo tinha, que se não pregasse o Evangelho, a sua salvação estava em risco. Exatamente. Estava em risco. Portanto, nós temos que falar. Vou ler o texto de 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, não é opção, é uma obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Portanto, eu tenho que anunciar o Evangelho, porque faz parte, ou seja, não há salvação sem testemunho. Aqueles que aceitam Jesus têm que testemunhar. Aliás, o Espírito Santo provoca esse sentimento em nós. Aquele que nasce no reino de Deus torna-se, digamos, um missionário, diz Ellen White. E nós nem pensamos nisto. Isto é natural, isto é espontâneo. Quer dizer, mas nós temos que dar testemunho e isto tem que ficar claro na nossa mente, porque naqueles momentos em que nós sentimos assim mais desanimados ou mais desalentados e eu quero lá saber, eu não vou falar mais, acontece-nos como aconteceu com Jeremias. Chegou um momento em que ele disse, eu vou ficar calado, não vou falar mais. E depois o que é que ele diz que lhe aconteceu? Que a palavra de Deus foi como um fogo dentro dele. Quer dizer, ele não podia estar calado. Ele não podia estar calado. E quer dizer, eu já passei por isso e várias vezes. E eu disse, eu vou ficar calado, eu não quero saber de mais nada, eu vou ficar calado e não digo mais nada. Mas depois o Senhor perturba-me, e eu digo, não, eu tenho que continuar a falar, Deus me dera. É o fogo do Espírito em nós. É um fogo, e a gente tem que falar e só fica aliviado quando falou e quando deitou tudo cá para fora que tem a dizer e que sabe e que conhece. Portanto, temos que falar. Portanto, resumindo, nós vemos aqui que há uma vitória a ser alcançada, que é mencionada no versículo 11, e vemos aqui estas 7 vitórias que Jesus coloca diante de nós para serem alcançadas nas cartas às 7 igrejas, não é? E mostra, e o texto é bem claro, e mostra que a responsabilidade de vencer é nossa. E depois, para nos entusiasmar, para nós caminharmos em direção ao alvo, ele fala nas recompensas, Jesus fala no galardão, na recompensa. É mais que galardão e recompensa, no fundo pronto. Mas diz que teremos direito à árvore da vida, não sofreremos a segunda morte, comeremos do maná, teremos autoridade sobre as nações, teremos vestes brancas especiais, o nosso nome não será apagado do livro da vida, nós seremos coluna no santuário do Senhor, o nome de Deus estará escrito sobre nós e sentar-nos-emos no trono de Deus. Ou seja, partilharemos do governo de Deus, porque o reino será dado também aos santos do Altíssimo, diz Daniel, nas visões do profeta Daniel. Então, os salvos receberão o reino juntamente com Cristo. Exatamente. Nós já vimos na lição anterior que serão co-herdeiros. Então, é muito importante termos dentro de nós a possibilidade da vitória aqui no capítulo 12, e esta vitória que é mencionada nos capítulos anteriores do livro de Apocalipse é extremamente importante. E agora eu gostaria de ler para os irmãos um texto de Espírito Profecia que vem no manuscrito 28 do ano de 1886. Manuscrito 28 de 1886. Agora prestem bem atenção, são só 5 linhas, 4 linhas aliás, e diz assim: todos os que quiserem, cá está, a responsabilidade é colocada sobre o crente, todos os que quiserem podem ser vencedores. Isso. Eu repito, todos os que quiserem podem ser vencedores. Não é todos os que podem, é todos os que quiserem. Quiserem. A responsabilidade está no ser humano. Isso. E depois diz assim: esforcemo-nos fervorosamente por alcançar o padrão que está diante de nós. Cristo conhece as nossas fraquezas e podemos ir a Ele dia a dia, dia após dia, em busca de ajuda. Isso. Não precisamos de ter força um mês antes. Devemos vencer dia após dia. Então, esta vitória pode ser alcançada diariamente? Pode. Exatamente. Pode ser alcançada todos os dias. Então, as palavras-chave aqui é: todos os que quiserem podem ser vencedores, devemos esforçar-nos para alcançar o padrão e devemos vencer dia após dia. Este é o manuscrito 28 de 1886. Aliás, sobre essa questão do escolher, irmão, a própria Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo é claro. Quando ele ditou, digamos, quando ele falou sobre Jerusalém, está em Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e agora repara, e vós não quisestes. Não quisestes, exatamente. Ou seja, o que é que Jesus está aqui a dizer? Vocês ataram-me as mãos. Eu não posso fazer nada por vós, porque vós não creis.
É isso. É isso. Ou seja, ainda hoje é o mesmo modus operandi de Deus. Deus não pode fazer nada por nós se nós não Exatamente. quisermos. É Porque isso quando mesmo. nós não queremos ou nós decidimos contra, o Senhor fica bloqueado, não pode fazer nada. Agora, quando nós queremos e recorremos ao Senhor em ajuda, o Senhor faz tudo. Ele cria em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, e fortalece-nos, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não Isso disse mesmo. posso todas as coisas exceto deixar de pecar. Não, posso todas as coisas, o que inclui certamente e sobretudo o deixar de pecar, que é a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Para Isso salvar o é seu para povo dos restaurar, pecados. porque o grande objetivo não é apenas colocar na nova terra pessoas perdoadas. O grande objetivo de Deus é colocar na nova terra pessoas restauradas. Completamente restauradas. Restauradas à imagem de Deus que foi perdida com o pecado de Adão e Isso Eva. mesmo. Este é o grande objetivo. Exatamente. Porque todo o ser humano está destituído da glória de Deus, que é o caráter de Deus. O plano da redenção é restaurar no ser humano a glória de Deus que se perdeu com a entrada do pecado no tempo de Adão e Eva. E esta glória de Deus é o caráter de Deus. O grande plano da redenção é restaurar no ser humano o caráter de Deus que Adão e Eva tinham no início. E vou dizer mais uma vez isto de forma bem clara. Esta responsabilidade por pregar este Evangelho integral, eu chamo-lhe Evangelho integral, porque são estes dois aspectos. Muito bem, é isso mesmo. Esta responsabilidade de pregar este Evangelho integral está sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque somos nós, Adventistas do Sétimo Dia, pelo menos oficialmente, não é? Nem todos, infelizmente, eu sei que não estão a pregar este Evangelho integral, estão a pregar um Evangelho coxo. Estão a pregar um Evangelho, digamos, que não tem uma perna, não é? Por isso é que eu chamo Evangelho coxo. Esta é a responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é pregar este Evangelho integral. E o Evangelho integral repito, primeiro aspecto do Evangelho integral, o apagamento dos nossos pecados. A libertação da condenação à morte eterna pelo apagamento dos pecados Exatamente, cometidos. pelo cancelamento dos nossos pecados que recebemos quando vamos a Cristo e nos entregamos a Ele pela fé. Aí somos justificados. E esse cancelamento do pecado não é no vazio, não é assim, o pecado é retirado do crente e colocado sobre Cristo. Exatamente. Ou seja, Cristo é o portador do pecado do ser humano, de todo aquele que quer ser salvo através de Cristo. Cristo foi destinado desde toda a eternidade a ser o portador dos pecados. Exatamente. E o segundo aspecto é um aspecto de continuidade. Isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com continuidade? Nós não vamos a Cristo uma vez e pronto, está tudo resolvido. Não, nós vamos a Cristo uma vez e depois continuamos a ir dia a dia. Exatamente. E é nesse dia a dia que nós podemos e devemos receber força para ir vencendo as nossas tendências hereditárias e adquiridas. Exatamente. E obter a tal vitória diária no texto que eu acabei de ler no tal manuscrito. Não é? A tal vitória diária. Não é? Porque quando fala aqui, por exemplo, na lição de sexta-feira, vem aqui uma pergunta para reflexão. Há algumas pessoas que creem que as nossas ações são largamente determinadas pela nossa hereditariedade e pelo ambiente. Concorda ou discorda? Eu concordo e discordo, porque... porque as tendências para o mal hereditárias e cultivadas podem ser anuladas, neutralizadas, vencidas pela habitação da graça de Deus, do poder de Cristo, do Espírito de Cristo no ser humano. Exatamente, irmão. E eu vou repetir aquilo que o irmão disse, mas antes de repetir vou dizer outra coisa. Há algumas pessoas que creem que as nossas ações são largamente determinadas pela nossa hereditariedade e pelo ambiente. Isto é verdade. Nós somos influenciados, à parte de Cristo, nós somos influenciados pela nossa hereditariedade e pelo ambiente onde fomos criados. Não há volta a dar, isto é facto. Mas não estamos condenados. Não estamos condenados, exatamente. Ou seja, a nossa hereditariedade e o nosso ambiente não são determinantes. Isso. O que é determinante é o poder de Cristo. Esse sim é determinante. E mais uma vez, para nós termos acesso ao poder de Cristo, temos que fazer uma escolha. Isso mesmo. Cá vem o poder da escolha. E se nós escolhermos, Cristo faz o milagre da transformação em nós. Exatamente. Por isso é que há pessoas que, apesar de virem de ambientes muito terríveis... Olha, por exemplo, o rei Josias. A hereditariedade dele era péssima. Pois. Quer o pai dele, quer o avô. O pai dele era Amon, o avô dele era Ezequias, era Manassés. Portanto, ele recebeu uma hereditariedade péssima.
mas o ambiente no qual ele nasceu Isso. era um ambiente nada propício, digamos, a uma vida de santificação. No entanto, pelo poder de Deus, e certamente Josias agarrou-se ao Senhor, ele venceu tudo isso. E nós podemos vencer também. Jesus não disse, irmão, só mais esta ideia, e vamos avançar na parte histórica que ainda nos falta, mencionado nas lições de quarta e quinta. Jesus não disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Está escrito em Mateus 24 e em Lucas 17. Pois bem, o que é que aconteceu nos dias de Noé? Eu gosto muito deste texto em Gênesis, no capítulo 6, que fala da história de Noé. E é uma história muito engraçada, porque é uma história contada em poucas palavras. E esta história diz assim, eu vou ler, portanto, Gênesis capítulo 6, versículo 9 apenas. Diz assim: eis a história de Noé, 2 pontos. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Está a história contada. É maravilhoso esse versículo. Mas esta história diz, está tudo contado. E porquê que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Porque ele andava com Deus. É isto, é andar com Deus diariamente. E eu pergunto, como é que eram os contemporâneos de Noé? Bom, o texto é claro, olha, nos versículos a seguir, versículos 11 e 12, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Exatamente. E eu pergunto, a comparação que Jesus fez entre os dias de Noé e os nossos dias, ela não é válida? É igual. Vivemos ou não vivemos numa terra totalmente corrompida e cheia de violência? E se ele pôde, também nós podemos. E se ele pôde, nós também podemos. É tão simples. É tão simples. As coisas estão tão claras, Eu não percebo como é que existe tanta confusão sobre esta questão e sobre este assunto. Não, sabe qual é a confusão, irmão? Eu vou lhe dizer muito abertamente. Porque há pessoas que não estão a viver esse ideal, tentam desculpar o seu comportamento alterando a mensagem. A mensagem não se pode alterar. Agora, a mensagem é esta, a verdade é esta. E agora sabem como é que eu penso agora interiormente? Paulo, a verdade é esta, tu podes vencer o pecado. Se não vence, o problema é teu. E mais, agora desenrasca-te, desemmanha-te, mas tu tens que vencer. É esta agora, a minha convicção. A propósito disso, eu vou ler o último texto aqui da lição de terça, e que diz assim, portanto, porque isto também foi, o texto que eu vou ler é uma confirmação daquilo que nós acabamos de ler, e é também um pensamento novo, que é o pensamento do capítulo 12 também de Apocalipse. E Ellen White diz assim, num texto que se encontra inserido no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 7, na página 974. E que diz assim: a vitória obtida com a morte de Jesus no Calvário quebrou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo. Isto é extremamente importante, Cristo ter conseguido isso. E para aqueles que não ouviram os tremensários anteriores, portanto, aprendam isto e fixem isto. Foi muito importante a vitória de Cristo sobre o Calvário, ao morrer na cruz do Calvário e nunca ter pecado. Ele quebrou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo e silenciou as acusações de Satanás de que a abnegação era impossível para Deus e, portanto, não era essencial na família humana, nem na família humana, nem para os anjos. E agora termina assim, portanto, todos aqueles que desejam podem ser vencedores. Lutemos fervorosamente para alcançar o padrão que é colocado diante de nós. Isso. Porquê? Porque todos aqueles que desejam podem ser vencedores. Isso. Portanto, isto é uma confirmação do texto que nós acabamos de ler no tal manuscrito. Portanto, isto é extremamente importante. E Cristo quebrou, silenciou, quebrou para sempre as acusações de Satanás. Uma delas é que Deus não tem abnegação suficiente para salvar os seres criados, caso eles se afastem do caminho. E a outra acusação que Satanás fez no céu é que nós não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus. E Cristo veio mostrar que isso é errado. Esses dois argumentos de Satanás que iniciou no céu e que ele colocou diante dos planetas habitados e que por isso devia ser alterado o governo de Deus e as leis de Deus com um governo melhor que ele tinha em mente. Portanto, estas acusações que ele fez, Jesus Cristo veio provar que ele está errado. A lei pode ser obedecida, nós podemos ser vencedores e Deus é abnegado o suficiente para dar a sua vida pelos seres criados. Isto é extremamente importante, este pensamento. E agora, irmão, assim como Ellen White diz de Jesus que ele quebrou, digamos, o poder acusatório do inimigo, isto não é menos verdade para nós hoje. E isso, nós também podemos quebrar. Ora, nem mais. Pela nossa vitória como Cristo venceu, nós também podemos quebrar. Aliás, é a nossa responsabilidade de quebrar
silenciar e quebrar este argumento de Satanás pela vida, pela nossa vida. E aqui eu faço um apelo a todos os irmãos que acreditam na validade desta mensagem. Não fiquem preocupados ou não se preocupem demasiado, digamos, se os outros acreditam ou não, ou se estão a combater esta verdade. Viva esta verdade na sua vida. Isso e mesmo. Essa vivência da verdade na sua vida é o maior argumento, o mais poderoso argumento contra os seus inimigos. É isso. Não há volta a dar. Exatamente. A vida de Cristo e a vida dos crentes que creem em Cristo. Exatamente. É realmente, é isso mesmo. Enfim, e eu quero aqui ler também uma citação de Ellen White, vem em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360, que diz: aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Exatamente. Oh, irmão, isso é tão importante. Quando eu li esse texto há anos, eu fiquei tão feliz, tão contente, e porque mostra, o texto é bem claro e mostra que esse é o alvo que Deus tem para todos nós. Oh, irmão, leia novamente, por favor, segunda vez. Portanto, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Portanto, é claríssimo como água. Deus pode livrar-nos de pecar e nós temos que ter a fé para acreditar nisso. Se não tivermos e se isso não acontecer, não vamos entrar na vida eterna. Há bocadinho o irmão falou aí de algo que o Lúcifer fez no céu com os anjos. Ele incutiu as suas ideias na mente dos anjos. E depois levou os anjos, Ellen White é clara ao explicar isto no livro Patriarcas e Profetas, depois levou e as ideias eram dos outros também. Depois levou os anjos a exprimir por palavras os pensamentos que ele próprio tinha colocado na mente deles. E eu quero aqui fazer um alerta muito importante para todos aqueles que nos estão a ouvir. Nunca permita, e se alguma vez permitiu que estas palavras saíssem dos seus lábios, peça perdão a Deus por o ter dito e ponha no seu coração o desejo de nunca mais dizer isto. O quê? Poderão estar a perguntar e eu vou dizer já de seguida. Nunca diga, eu sou assim, eu não vou mudar. Pois. Nunca diga isso, irmão. Isso é um sofisma fatal. É um sofisma fatal. Porque ao dizer isso, você está a verbalizar uma ideia que foi o inimigo que colocou na sua mente. O inimigo é que coloca na sua mente a ideia que você não pode mudar. E, portanto, não... Ou a ideia de que quem nasceu torto morre torto. Exatamente. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu sou assim, não vou mudar. Pode não mudar, mas se não mudar, a desgraça vem sobre si. Portanto, nunca diga isso. Volto a dizer, quem diz isto, eu não consigo mudar, eu não vou mudar, eu não consigo mudar, isto é verbalizar uma ideia que foi colocada na sua mente por Satanás. A ideia não nasceu em si. Correto. Portanto, não se culpabiliza a si mesma porque a ideia não vem de si, a ideia vem de Satanás. Mas ao ele conseguir que você verbalize essa ideia, ao verbalizar essa ideia entranha-se na sua mente e você fica mesmo convencido que não pode mudar. E se está convencido que não pode mudar, não vai mudar mesmo. É isso mesmo, é verdade. Então você tem que estar convencido de que pode mudar. Isso. E que é possível mudar pela graça e pelo poder de Deus em si. E nós acabamos de ler os textos. Nós acabamos de ler os textos que dizem isso. E ao dizer isto, está a dar força a Deus e não a Satanás. Isso mesmo. Okay? Perfeito. Muito bem. Bom. Irmão, vamos para a última etapa desta lição, que é a parte histórica aqui do capítulo 12. Há bocadinho, portanto, quando eu estava a ler o versículo 6, portanto, diz aqui, portanto, o versículo 6, que a mulher fugiu para o deserto, e eu gosto muito aqui desta expressão que o pastor Mark Finley enfatiza, onde já tinha lugar preparado por Deus. Deus já tinha tudo preparado. Ou seja, Deus não foi apanhado de surpresa, Ele nunca é apanhado de surpresa. Ele sabe de tudo e de antemão, ok? Exatamente. Por exemplo, a condição da igreja de hoje, não apanhou Deus de surpresa, Deus não está surpreendido com o estado da igreja, Ele já sabia isto há 20 séculos. Porque quando o seu servo João estava lá na ilha de Patmos, ele revelou a ele em visão o estado da igreja no tempo do fim. Portanto, o que é que apanha Deus de surpresa? Nada. Ok? Agora, diz que este lugar, portanto, que Deus tinha preparado para a sua igreja, para a mulher, fosse ali alimentado durante 1260 dias. E depois, a partir do versículo 7, o autor vem então ao início do grande conflito, como que para explicar o que é que esteve na origem daquilo que foi contado nos primeiros versículos deste capítulo, e que foi a batalha no céu. Depois, no versículo 14, o texto retoma, é como se tivesse havido uma suspensão da narrativa no versículo 6, Isso. E então abre-se um parênteses para contar o que se passou no passado, lá na origem, nos tempos passados, não é? Fecha-se o parênteses e agora a narrativa é retomada.
Ou seja, salta-se do versículo 6 para o versículo 14. E os termos até são os mesmos. Fala-se outra vez da mulher, do deserto e do seu lugar onde é sustentada. E o tempo, agora aqui é descrito de outra forma, mas é o mesmo tempo. No versículo 6, o tempo é referido como sendo 1260 dias. No versículo 14, é referido como sendo um tempo e temos e metade de um tempo. Ok? Este deserto, o que é que este deserto é um símbolo também, e é símbolo de quê? É símbolo de uma região na terra pouco habitada, para onde o Senhor levou a sua igreja. Que região foi esta? Pois bem, foi a região dos Alpes. Foi uma região montanhosa no sul de França, onde estiveram os hugonotes. Portanto, regiões montanhosas, regiões inóspitas. Inóspitas no sentido de que não havia muitas pessoas a habitar lá. Mas foi aí que o Senhor sustentou. E sustentou como? Pois bem, eles ali tinham água com fartura. Nas montanhas há água, não é? A água com fartura. Este deserto não é o deserto literal, é um deserto simbólico. Não se esqueçam disso. Aliás, há um museu no sul de França que chama-se mesmo o Museu do Deserto. E fica na região das Cévennes. Eu já visitei esse museu em 2011. E esse museu faz referência à vida dos hugonotes que viveram naquela região e que constituíram aquilo que ficou conhecido como a Igreja do Deserto. Onde é que os hugonotes foram buscar esse termo? Apocalipse 12. Apocalipse, exatamente. Apocalipse 12. E, portanto, ainda hoje se chama o Museu do Deserto, le Musée du Désert. Portanto, o povo de Deus viveu no deserto, numa região simbólica, não é? Que foi nos Alpes, os valdenses, os albigenses, etc. Todos esses povos que permaneceram fiéis a Deus, que conservaram a sua palavra, viveram. Agora, há um outro símbolo aqui que é diferente do símbolo do deserto, que é o símbolo da terra. E esse símbolo da terra vem mencionado em Apocalipse 12:16, quando diz que a terra ajudou a mulher. A mulher estava em crise, porque mesmo assim, apesar de ter sido sustentada no deserto, mesmo assim o inimigo lançou um rio, digamos, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, esta água, a água é símbolo de multidões, ou seja, lançou imensos exércitos para atacar esses povos, valdense, etc. Portanto, e o que é que aconteceu agora? Agora a terra ajudou a mulher. Esta terra, este termo terra, que é o termo grego eretz, é o mesmo termo que é usado em Apocalipse 13:11, quando diz: e vi subir da terra outra besta. E esta besta sabemos que é a nação americana. E onde é que surgiu a nação americana? Numa região geográfica do planeta que é a América do Norte. Então esta terra é a América do Norte. Então, o que é que esta terra simboliza? Simboliza a região do planeta, o novo mundo, assim chamado na altura, que, digamos, acolheu a mulher perseguida, porque a maior parte dos crentes, ou muitos crentes que estavam a ser perseguidos aqui na Europa, passaram para o lado lá do Atlântico e fundaram uma colónia lá no Novo Mundo, e essa colónia veio a ser os Estados Unidos da América. Que eu vou-lhe dizer uma coisa, irmão, eu fascina-me a história dos Estados Unidos. Eu digo isto à vontade porque, olha, eu sou filho de portugueses, neto de portugueses, bisneto de portugueses, trisneto de portugueses, tetraneto de portugueses, portanto, só há sangue português nos meus antepassados. Portanto, não estou aqui a vender o peixe a ninguém como norte-americano, porque não sou norte-americano, mas eu tenho um fascínio pela história dos Estados Unidos. Porque a história dos Estados Unidos, a nação americana foi fundada por homens e mulheres tementes a Deus e que cumpriram a profecia de Apocalipse 12:16. Cumpriram a profecia de Apocalipse 12:16. E foi nessa nação abençoada por Deus que o Senhor suscitou o seu remanescente. Porque logo a seguir ao versículo 16 vem o versículo 17 que fala desse remanescente. Há 4 características que identificam este remanescente mencionado em Apocalipse 12:17. Por exemplo, na Bíblia, na versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz lá o remanescente da sua semente. Há 4 características. Normalmente só pensamos nas 2 mencionadas no versículo 17, mas há 4. São as 2 mencionadas no versículo 17, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Há outras 2. O remanescente só surgiria depois do período profético de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que se esgotou em 1798. Ou seja, este remanescente da profecia bíblica só apareceria na história algures após 1798. Correto. E este remanescente surgiria na Terra, e essa Terra é no Novo Mundo, ou seja, na América do Norte. Ou seja, o remanescente surgiu depois de 1798, surgiu nos Estados Unidos da América, ensina a guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, segundo Apocalipse 19:10. Quando nós ainda tem outra coisa. Ainda tem outra coisa. Ó, irmão, podemos acrescentar aí mais uma. Diga lá. Este povo tem a fé de Jesus. Tem a fé de Jesus, exatamente. Não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Mas isso vem em Apocalipse 14:12.
Exato. Portanto, eu estou a analisar só Apocalipse 12, ok? Ok. Então, com estas 4 características, se nós aplicarmos estas 4 características ou estes 4 filtros a todas as denominações cristãs, só há uma que permanece. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não há outra. Não há outra. Se encaixa na profecia, exatamente. Exatamente. Ou seja, biblicamente falando, nós podemos identificar qual é a igreja verdadeira para estes últimos dias da história deste mundo. Sim. Não são as igrejas tradicionais protestantes, porque todas elas surgiram antes de 1798 e surgiram na Europa. No tempo, cronologicamente no tempo, encaixa-se perfeitamente, que é após 1798 e nos Estados Unidos, que exatamente. É a Terra. É isso mesmo. Porque já é nessa Terra, nesse local geográfico, que vai surgir a besta que surge da Terra. Isso. O que é a Terra? A Terra simboliza uma zona. A Terra não é a besta. Povoada. A Terra é o local onde a besta surge. Exatamente. A besta é que representa a nação americana. A Terra representa o local onde a nação surgiu. Okay? Isso mesmo. E simboliza em profecia uma zona fracamente povoada. Exatamente. Em comparação com o mar. Algo que surge da água. A água significa zona densamente povoada, com muita gente. E a Terra é uma zona fracamente povoada e realmente cumpre a profecia as características dos Estados Unidos da América naquela época. Exatamente. Só agora um pormenor importante também é este. Quem veio da Europa para a América naquele tempo, não é? O grande objetivo era terem uma igreja sem Papa, era terem uma igreja sem Papa. E um governo sem rei. E um governo sem rei. Porque eles estavam cansados dos reis que tinham um governo ditatorial, digamos assim. Governos corruptos. O rei é que mandava, é que punha e dispunha e todos tinham que obedecer. Portanto, eles queriam um governo sem rei e uma igreja sem Papa, porque os Papas também perseguiam, matavam, destruíam. Porque quer os reis, quer os Papas eram senhores absolutos que queriam dominar sobre os seus liderados. Isso. Então, o grande objetivo de irem para aquelas colónias, fundarem colónias do outro lado do Oceano Atlântico, era terem um rei, uma nação sem rei e uma igreja sem Papa. Eram protestantes, pois estavam cansados da perseguição aqui na Europa e, portanto, conseguiram fundar uma nação fundada em 2 grandes princípios, que é o republicanismo e o protestantismo. Exatamente, isso mesmo. E são estes 2 pilares que estão na base da nação americana. Exatamente. Não é? É uma igreja em que existe separação entre a igreja e o Estado. É uma nação em que existe separação entre a igreja e o Estado. Agora repara uma coisa, irmão, só agora, recentemente, e quando eu digo recentemente estou a falar de há anos, é que estes grandes princípios estão a ser fortemente atacados na própria nação norte-americana. E sabemos quais são as forças que estão por detrás disto. E eu não tenho aqui rodeios em dizer, são as forças papais. Ponto final, parágrafo. Agora eu vou dizer uma coisa que me deve dar alegria a todos nós. Quanto tempo foi necessário para chegarmos agora? Ou seja, o protestantismo resistiu em defender a liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade civil durante mais de 2 séculos de história da nação americana. Então repara, irmão, eu vejo nestes detalhes, nestes dados históricos, a mão de Deus a conduzir o seu povo. Deus suscitou uma nação na Terra, ou seja, na América do Norte, que foi um baluarte, eu repito, um autêntico baluarte, um farol, uma cidade de refúgio dos tempos atuais para o povo de Deus dos últimos dias. E a partir da nação americana, louvado seja Deus pela nação americana. Eu digo isto, volto a dizer, não sou norte-americano, por isso posso falar à vontade. Deus seja louvado pela nação norte-americana, porque foi a partir da nação norte-americana que os valores da democracia, a religião verdadeira, o cristianismo, o adventismo se espalhou por todo o mundo. E hoje está praticamente em todo o mundo. E agora, e isto também está a cumprir a profecia, esses pilares fundamentais do protestantismo, do republicanismo, estão a ser destruídos na nação americana. Ainda hoje de manhã eu falava com o meu filho a caminho da escola quando o levava e ele falava de algumas coisas que ele também acompanha na história americana. Eu disse ao filho, até já me dá tristeza e eu já não sigo a maior parte do que está a passar nos Estados Unidos, porque dá-me tristeza ver aquilo que está a passar na nação norte-americana. Sim. Mas aquilo que me consola o coração é saber que aquilo que está a passar hoje é também o cumprimento da profecia.
é o cumprimento da profecia, porque sabemos que finalmente a imagem da besta irá ser edificada na própria nação que foi o baluarte da defesa da liberdade civil e religiosa. Isso mesmo, isso, correto, é isso mesmo. Agora, Ellen White também diz, quando isso acontecer, a apostasia nacional seguir-se-á a ruína nacional. A ruína nacional. E já estamos a ver indícios de uma pré-ruína. Os Estados Unidos estão a mergulhar num abismo autêntico. É os Estados Unidos e todas as nações de tradição protestante. Volto a dizer, quem está por trás disto é a Roma Papal, que tem os seus agentes infiltrados em governos, em instituições, para minar tudo aquilo que o protestantismo trouxe de bom ao mundo. Porque Roma quer implantar novamente o seu poder absoluto no mundo inteiro. Isso, como era na Idade Média. Agora, esse poder vai existir, vai surgir novamente, mas sabemos uma coisa, e graças a Deus por isso, será um poder absoluto que durará muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Apenas uma hora, à luz de Apocalipse 17. Apenas uma hora. E uma hora em profecia. E cumprir-se-á aquilo que está escrito quando disserem a paz e segurança. Exatamente. Quando eles disserem, finalmente temos um governo perfeito, uma coisa que eles pensam ser perfeita, haverá, portanto, sobrevirá a repentina destruição. Exatamente. Irmão, temos mais do que razões para estar felizes no meio deste mundo conturbado, neste mundo que caminha, como diz aqui na lição também, para uma grande crise final. Portanto, aqui na lição de quinta-feira, o nosso mundo encaminha-se para uma enorme crise. E que crise? Nós temos razões para estar contentes, para estarmos animados, encorajados, porque nós estamos do lado, e oxalá que essa seja a nossa decisão pessoal de cada um de nós, daqueles queridos irmãos e irmãs e amigos que nos estão a ouvir, que possa ser a sua decisão pessoal de estar do lado de Cristo, porque estando do lado de Cristo, nós estamos do lado do vencedor e seremos vencedores com Ele. Exatamente, isso e mesmo. E estaremos no seu trono com Ele. É isso mesmo. Amém. Vamos orar. Para aquele... Só agora um ponto importante. Para aqueles que não conhecem estes temas e que podem estar a ouvir-nos pela primeira vez, quando a Bíblia fala em 1260 dias, portanto, em profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Exato. Então, quando aqui o versículo 6 do capítulo 12 do Apocalipse fala em 1260 dias de perseguição e de refúgio no deserto, isto significa 1260 anos. Exatamente. E nós sabemos pela profecia, nós iremos depois ver com certeza noutras ocasiões, estes 1260 anos começaram no ano 538, com o poderio da Igreja de Roma perfeitamente estabelecido, no poder até 1798. Então, durante este período, o que é que existiu? E que Satanás, o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, que são estes os nomes que são dados no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, não são invenções nossas, é o que a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 12. O que é que aconteceu durante este tempo? A união, a fusão de duas coisas. Quais eram? Uma igreja corrupta e um Estado corrupto. Exatamente. Portanto, uma igreja corrupta e um Estado corrupto, fundidos num só, deram origem àquilo que nós conhecemos como o Papado, ou a Igreja de Roma, ou a Igreja Católica Romana, e, portanto, este poderio, este domínio durou até 1798. Embora as profecias digam que agora, nos tempos de fim, vai voltar a readquirir o domínio que perdeu em 1798. Mas essa perseguição que durou esses 1260 anos, segundo Jesus também tinha proferido no sermão profético de Mateus 24, seria abreviado. E foi abreviado pela inclusão da reforma protestante, que abreviou o tempo da perseguição. Isso vamos falar em lições posteriores. Exatamente. Portanto, e depois, assim, só em dois minutos, a lição de quinta-feira fala-nos no remanescente de Deus. Quem é o remanescente? É aqueles que restam da perseguição feita pelo dragão, e nós sabemos já o simbolismo do dragão, não é? Não vale a pena estar a mencionar novamente estes nomes. Portanto, após a perseguição feita pelo dragão, no fim dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo, haverá um remanescente, aquilo que resta da perseguição feita ao povo de Deus aqui na Terra. Então é isso que a Bíblia chama o remanescente, que é o título da lição de quinta-feira. É o título da lição de quinta-feira. E vemos aqui, realmente, no versículo 17, que o dragão irou-se contra a igreja, a mulher, e foi fazer guerra contra o restante, ou o remanescente, da sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então é muito importante. Aqueles que realmente pensam que são o remanescente de Deus têm que ter estas duas características de facto. Exatamente. Têm que guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, o mandamento que diz para guardar e santificar o sábado, e ter o testemunho de Jesus Cristo, terem testemunhos, mensagens de Jesus Cristo para a Igreja,
que nós consideramos ser os escritos de Ellen White durante um período de 70 anos que terminaram em 1915. Os livros ficaram escritos, mas acerca dos quais, portanto, ela diz que os meus escritos falarão sempre, até à segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós temos os livros, temos os escritos, temos as mensagens para a Igreja Adventista, temos as mensagens de Jesus para os cristãos que são verdadeiros cristãos, aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, e nós temos então esse testemunho de Jesus através dos escritos de Ellen White até à segunda vinda de Cristo connosco para nos orientar Muito espiritualmente. Bem. Irmão, vamos ficar por aqui e vamos terminar com uma oração. Que Deus acho que foi bom, acho que abrangemos realmente o assunto. Foi uma lição, portanto, em que nós tentámos abarcar, portanto, todo o tema geral, digamos, do todo o trimestre. Por isso ficou um bocadinho mais longa. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua revelação, através da qual nós ficamos a conhecer, Senhor, a Tua ação no passado com o nosso povo, com o Teu povo, o povo de Deus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que Tu fizeste no passado mostra-nos a forma como Tu continuas a agir hoje no presente, porque Tu não mudaste, és o mesmo ontem, hoje e o serás para sempre. Então, Senhora, nós Te agradecemos porque ao conhecermos a forma como Tu lidaste com o Teu povo no passado, automaticamente ficamos a saber a forma como Tu lidas ainda hoje com o Teu povo do presente. Obrigado também por estas profecias, Senhor, que são previsões feitas por Ti, que conheces todas as coisas, porque és omnisciente, e que nos indicam, Senhora, como estará o mundo precisamente antes da Tua segunda vinda gloriosa. E aquilo que nós estamos a ver à nossa volta é o cumprimento exato, preciso, perfeito de tudo aquilo que Tu profetizaste. Então, Senhora, que isso nos possa fazer aumentar a nossa fé em Ti, porque a Tua palavra não falha e nunca falhará. E ajuda-nos, Senhor, a escolhermos diariamente estarmos do Teu lado, para que o Teu Espírito possa criar em nós o caráter do nosso Salvador. E assim Amém. Nós possamos ter, Senhor, este caráter completamente restaurado à Amém. Imagem original que era o caráter que possuíam os nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes de pecarem. Fica connosco, Amém. Senhor, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima. Deus vos abençoe a todos. Obrigado.